Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui para mais uma webconferência do programa Braille BRICS Brasil 2021. Eu sou a Daniela Jordão, coordenadora de tutores, e vou estar aqui com vocês e com o professor Eduardo Dresa, que hoje vai nos falar sobre orientação e mobilidade. Eu sou uma pessoa de pele clara, olhos claros, cabelos loiros escuros. Hoje eu visto uma blusa branca e estou de cabelos presos. Vou falar um pouco sobre o professor Eduardo para vocês. O professor Eduardo José Dresa possui graduação em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. Ele é especialista em orientação e mobilidade para deficientes visuais pela Universidade Cidade de São Paulo, mestre em Educação também pela Universidade Cidade de São Paulo. Foi professor e coordenador de departamento voltado ao atendimento especializado de alunos universitários com deficiência, bem como pessoas da comunidade da Universidade Cidade de São Paulo. Tem experiência na área de educação física, com ênfase em educação especial. Trabalhou no Centro Especializado de Reabilitação em São Bernardo do Campo e, atualmente, ele trabalha na Fundação Dorina Noil para Cegos, com orientação e mobilidade. Seja bem-vindo, professor Eduardo. Muito obrigado, Daniela. Bom dia a todos e todas. É um grande prazer estar aqui, uma honra, né? Estar falando para outros colegas, principalmente sobre aquilo que eu abracei para a minha vida, que é orientação e mobilidade. Eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos quase grisalhando, estou usando um óculos para perto. As pessoas falam que o meu nariz é grande, mas é mentira, que meu rosto é um pouco afundado, então meu nariz ele parece maior, mas é mentira. Estou sentado numa cadeira que vem até a minha nuca, estou usando uma polo cinza com gola preta, e no fundo, no ambiente que eu estou aqui, tem um armário em cima do meu ombro esquerdo, bem atrás da minha cabeça lá, um quadro com flâmulas, uma caminhada que eu sempre faço, e aparece um cantinho no outro armário meu com um ventilador antigo, tá? Essa aí é a estrutura que eu estou usando para falar com os senhores. De novo, né? Muito obrigado pelo convite, estou aqui hoje para a gente falar sobre orientação e mobilidade, mas puxando aí esse viés para o Braille BRICS. Então a gente vai falar um pouquinho também sobre mapinha tátil, né? Utilizando o Lego Braille BRICS, que eu acho que vai ser uma proposta que ao final do nosso bate-papo de hoje nós faremos. Tudo bem? Vamos lá? Pode passar, Dani, por favor. Vou falar um pouquinho sobre o processo da OM na Fundação Dorina. Por quê? Qual que é a ideia de falar sobre o processo lá? Não para exemplificar o que fazemos, mas vocês vão perceber que muitas das coisas que a gente faz ali, nós dependemos diretamente da escola e lá do professor de sala. É uma comunicação constante, uma troca constante para que o nosso objetivo final seja o bem-estar da criança ou do adulto, no caso de universitários, né, dentro do ambiente escolar, tá bom? Então, o objetivo geral desse nosso bate-papo aí. Pode passar, Dani. O que é a orientação à mobilidade, né? O que ela provoca aí? Ela promove autonomia e independência de forma segura. Por que eu falo de forma segura? E aí já vou entrar num detalhe rápido aí, que eu não quero me aprofundar. A orientação e mobilidade, gente, quando a gente fala de mobilidade à distância, nós temos que tomar muitos cuidados, né? Você para e passo do aluno, mesmo criança lá, adolescente, adultos e idosos, andando com essa pessoa na rua, você estando ao lado dela, você tem que tomar muitos cuidados. Quem dirá você à distância, controlando essa pessoa, pedindo para filmar vídeos, mas a pessoa não enxerga direito, mas ela vai conseguir chegar sozinha na esquina. Então, por isso que eu falo de forma segura, porque nossas aulas são sempre presenciais. Nossos alunos na Fundação Dorina, eles fazem uma parte desse treinamento à distância, que é a parte de capacitação de interna, explorações, que a gente vai falar rapidamente aqui hoje, mas a parte prática de bengala, rua, perceber esquina, transporte público, metrô, ônibus, trem, isso deve ser feito obrigatoriamente lá em loco, tá? Por isso que eu falo de forma segura aí. E desenvolvendo a capacidade de se orientar e se movimentar. Então, o cara, basicamente, ele está num lugar,
ele vai ter que sair desse ambiente para ir para um outro ambiente. Essa capacidade ele tem que se desenvolver. Então, como é que eu faço para chegar na porta de onde estou, da porta até o banheiro, quantas portas eu vou ter que contar para achar o banheiro, e assim vai, tá? Então, sempre orientando-se primeiro para depois começar a se movimentar. E dentro das demandas do cara, né? Isso é muito importante, porque vocês vão entender aí, eu vou passar alguns vídeos mais para frente, de uma criança de 4 anos. E nós atendemos lá pessoas com 98 anos. Então, nós trabalhamos orientação e mobilidade dentro da demanda daquilo que a pessoa nos propõe. Tá? Através de uma avaliação, a gente vai entender o que é necessário para aquela pessoa. Um exemplo rápido, né? Eu não vou fazer um transporte público com o meu aluno lá de 98 anos. Ele já não vai pegar mais um metrô sozinho, um ônibus sozinho. Então, nós trabalhamos sempre na demanda. Não é um programa fechado. Olha, você entrou aqui, nós teremos aí 6 meses de aula, você vai passar por tudo isso. Não. A gente trabalha sempre em cima da demanda do indivíduo, tá? Pode passar, Dani, por favor. Ações e condutas práticas, né? Pode passar, Dani. Qual é o processo lá quando essa pessoa chega na fundação? Geralmente uma ligação para a fundação, ela tem um plantão com a assistente social que vai definir para que áreas essa pessoa vai ser atendida na fundação. Se for uma pessoa que ainda enxerga, ela vai passar pela avaliação do oftalmo e pela avaliação do ortopedista, que é a profissional que faz treinamento visual, com equipamentos visuais, né? Óculos, lupas, etc. Depois que ele passou por essas avaliações, se ele for cego, ele já pula lá do plantão do serviço social e vai para as avaliações nas áreas. Então ele vai fazer uma avaliação com orientação à mobilidade, com a fisioterapia, com a psicologia, com a pedagogia, com a terapia ocupacional. Ele passa por todos esses profissionais para entender se aquele profissional pode ajudar ele de alguma forma. Algumas pessoas passam por todos, outras pessoas não. Por exemplo, a pessoa anda em linha reta, tem uma postura perfeita, ela não precisa fazer fisioterapia. A pessoa já faz tudo dentro da casa dela, ela não vai precisar da terapia ocupacional. Não, por isso que eu falo, a gente adequa o serviço para o cliente, não é o contrário, tá? A gente sempre trabalha na demanda do cliente. Orientação familiar, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Já aproveitando falar rapidamente da pandemia. Quando a pandemia se iniciou, nós paralisamos nossos serviços, todos nós, né? E o que fazer com esse trabalho lá da fundação? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi criar uma plataforma, utilizar uma plataforma para começar a atender à distância. Porque lá nós tínhamos acompanhamento familiar direto. Então, o familiar ele chega apresentando lá a pessoa que não enxerga ou enxerga pouco na fundação, e ele vivencia aquilo. Ele faz uma vivência com venda e bengala, ou se a pessoa for baixa visão com óculos adaptado para simular o que o parente enxerga, percebe ali a evolução do familiar. E isso, com a distância, a gente teve um pouco mais de dificuldade. Então, a gente passou a fazer grupos de atendimento de orientação à mobilidade à distância para os familiares. Então, olha, seu familiar está assim, por que ele não está descendo a escada com segurança? Repita aí esse exercício com a gente. Foi muito interessante essa participação do familiar no ambiente interno. Sempre que eu falo de familiar e orientação, é no ambiente interno, tá, gente? Ou dentro da casa, no espaço de dentro do quintal da casa, nunca na rua. Então, a gente já fazia isso lá presencialmente, mas individualmente, e como a gente teve esse advento lá da pandemia, nós fizemos grupos de familiares, por exemplo, eu atendo 30 pessoas por semana lá, né? Então, os 30 familiares num determinado dia da semana, isso que a gente está fazendo aqui, bate-papo online, como que está seu familiar, por que faz isso, por que não faz aquilo. Tem uma cartilha que será disponibilizada para vocês aqui, eu construí lá, que a gente encaminha para as famílias, para tirarem as dúvidas iniciais. Essa orientação familiar é nesse sentido, tá? E aí a aceitação da bengala diretamente com o nosso aluno lá, que a fundação chama de cliente, né? Para mim vai ser sempre o meu aluno, principalmente da pessoa que não enxerga, pouco. Se a pessoa lá não enxerga nada, ela se vê obrigada a usar a bengala, todos nós sabemos disso. Quando ela ainda tem um resíduo visual, quando ela tem uma capacidade de enxergar vultos ou alguns obstáculos, existe uma certa resistência por parte de alguns. Então nós sempre assim, trabalhamos nesse sentido de que a pessoa entenda, né? Eu faço perguntas rápidas lá. Você já se esbarrou em alguém? Você percebe degraus? Você já entrou no transporte público, foi colocar a mão ali no balaústre e tocou em alguém? Imagine a situação de um homem, na idade adulta, entrar no transporte público, tentar colocar a mão no ferro ali no balaústre e tocar no seio de uma mulher. A pessoa, logicamente, vai tarado, ele vai falar, não, eu não enxergo,
a primeira pergunta que virá: cadê sua bengala se você não enxerga? Então, a gente fala muito nessa questão também não só de segurança pessoal, mas como identificação para o outro que você tem um problema visual. Tá? Então, a gente trabalha muito nessa questão da aceitação da bengala. No caso nosso, de criança principalmente, com a família primeiro, né? Nos vídeos vocês vão ver, eu vou descrever melhor lá, mas é o processo que essa criança passa para ela começar a usar a bengala. Vai ser bem rápido, mas vai ser legal para vocês entenderem, tá? Pode passar, Dani, por favor. Aí, o que eu falo muito com a escola aqui, né? Então, a família ela tem que estar interagindo muito com a escola, com o professor, para entender naquilo que essa criança está sendo trabalhada na escola. Ela tem que passar para a escola essa segurança, se a criança já tem a bengala, que a criança tem maturidade suficiente para usar a bengala. E por que eu falo isso? É muito comum nós trabalharmos com a criança, lá uma criança de 6, 7 anos, já com a bengala dela, e na escola a professora fala assim, ó, não deixa, fica aqui no cantinho sua bengala, porque você vai machucar os seus amiguinhos. Então a gente tem esse trabalho de orientação tanto para a família como para a escola, coordenação de escola e os professores aí e tal, para permitir que essa criança use essa bengala na escola. Que ela não vai, ela tem que entender que aquilo é uma ferramenta que vai ajudá-la e não uma ferramenta para machucar as outras crianças. Então a gente sempre tem essa troca de ideias aí, tá? E a gente sempre fazendo essa avaliação no ambiente escolar, se a criança vai ter condições de usar essa bengala nessa escola dela, fisicamente falando, né? Escolas que têm muitos degraus, que têm muitos obstáculos, a gente sempre faz essa avaliação com os professores para que a gente entenda que se vai ser seguro para essa criança, no começo de atendimento de bengala, estar usando isso na escola, tá? Pode passar, Dani. Com os jovens, né? Com os jovens, a aceitação da bengala é um pouco mais difícil. Sabemos aí que um jovem de 14, 15 anos, eles são reconhecidos ali no grupo por serem, eu sou o mais alto, sou o mais legal, eu uso o perfume melhor, meu tênis é o melhor, minha roupa é isso, minha roupa é aquilo, eu faço tudo, eu posso jogar bola, voar, correr. E a criança e o jovem que está no período de começar a usar a bengala em escola, muitas vezes ele não aceita essa situação. Ele não quer ser conhecido como o ceguinho da terceira série A. Isso a gente faz muito lá, essa questão da aceitação, né? Por isso que a gente trabalha muito em equipe inter, né? A equipe se fala muito, principalmente eu com a psicologia, trabalhamos muito juntos, porque não dá para fazer orientação e habilidade sem ter um apoio psicológico. Nem da pessoa que vai usar a bengala e nem da família. Nós sabemos aí que a família precisa entender esse processo também, por que o filho vai ter que usar a bengala naquele momento, que ele vai sim ser diferente na escola, que ele vai escutar algumas coisas, né? A criança, nós sabemos que a criança não tem filtro, né? Aliás, com alguns adultos que conhecemos também, mas a criança faz isso de livre e espontânea vontade, não é porque ela quer não ter filtro. E ela vai acabar falando, o ceguinho, nossa, por que você usa bengala? Nossa, olha que menina esquisita, usa bengala. Então a gente trabalha muito nessa questão de aceitação para o adolescente, jovem e criança e também junto com a família, tá? E aí é lógico, né? Trabalho usando lá sempre a escola como referência, falando de crianças, porque é onde a gente vai ter essa aceitação. Se eu falo lá para a criança, para o jovem, lá na fundação, não, você vai com a bengala, lá é legal, tal, e chega na escola, alguém da escola, não, mas aqui você não vai usar bengala, tá vendo que você é diferente dos outros? Você vai ficar muito diferente. Isso é uma coisa que a gente sempre trabalha juntos, tá? Buscando autonomia, por quê? Como que eu faço o jovem entender esse uso da bengala? Olha, você vai querer ir junto com o seu pai e sua mãe para todos os lugares? Você não vai querer ter uma namorada, você não vai querer ir numa lanchonete, você não vai querer tomar um refrigerante com a sua namorada, seu namorado. Você vai precisar fazer isso sozinho. Então, o preço disso é você usar a sua bengala, para você poder sair da sua casa sozinho, ir até a esquina na padaria, comprar uma coisa que você quer comprar. Então, a gente trabalha essa coisa da busca da autonomia sempre, lembrando que a bengala é uma coisa primordial no desenvolvimento dessa criança, jovem, adulto e por diante, tá? Pode passar. Ô, professor, nós temos já algumas questões. Vamos lá, aproveita aí. A Angélica Brandão coloca assim: quais ações contribuem para ajudar as crianças a se locomoverem com autonomia? Sim, como é o nome dela? É a Angélica. Angélica, logicamente, eu vou mostrar esses vídeos para vocês mais para frente aí, mas é um trabalho lá de estimulação precoce desde bebê, né? Se a gente fala de uma criança congênita, de um bebê que nasceu cego lá,
É um trabalhinho desde bebezinho mesmo, dessa mãe ser orientada, fazer os exercícios que tem que fazer com essa criança, dando noção espacial para essa criança. A criança, brevemente vou falar sobre isso aí, mas a criança, eu não quero entrar no desenvolvimento da criança, que é uma coisa um pouco complexa, mas para ser direto, né? A criança cega, ela dificilmente engatinhará. Então, o processo de caminhada dessa criança, de ficar em pé e ir para frente, demora muito mais. Uma criança vidente, aí você percebe, às vezes, com cerca de menos de um ano, ela já está de pezinho andando. E já passou por esse processo do gatinho aí de engatinhar. Porque nossa criança que enxerga engatinha é porque ela tem estímulos. Ela está sentadinha lá, ela vê o cachorrinho passando, ela se coloca na posição do gato e vai atrás. Ela vê a mãe passando lá na porta, ela fala, mãe, comida, é para lá que eu quero ir. Ela vê um brinquedo, um irmão, um familiarzinho brincando, ela vai tentar ficar engatinho para ir. A criança cega, ela tem que ser provocada esse movimento nela. Então, tudo fica mais difícil no desenvolvimento da criança cega se ela não for estimulada de forma correta. Então, existe todo um processo, né? Até essa criança se postar de pé. Vocês vão perceber nos vídeos aí, são vídeos rápidos, mas tem mais ou menos a evolução da criança nesse momento, nesses movimentos aí, para ela que se sinta segura e através de um processo aí psicomotor, logicamente, tá? A Cíntia de Queiroz fala assim, eu tenho um aluno no primeiro ano, acredito que um aluno cego, né? Sim. Seria aconselhável usar bengala na escola e fora dela? Sim, depende de quantos anos tem essa criança e se ela já tem um trabalho em uma outra instituição. Assim que a primeiro ano deve ser em torno de 7 anos. Né? Depende muito aí, porque depende muito. Se for uma criança cega, pode ser uma criança de 9, né? Depende, né? A gente, infelizmente, esse atraso aí às vezes ocorre, né? Então, acreditando que ela esteja nessa fase de idade aí, a Cíntia falou uma coisa muito legal. A criança, ela vai usar a bengala na escola e fora da escola se ela já vem com a bengala da instituição que ela está. O papel lá da escola não é ensinar orientação e habilidade para a criança. É absorver o que a gente tem para passar para ajudar a gente lá na escola. Então, olha, você já usa a bengala? A tia vai ensinar você a chegar da sua sala de aula até o banheiro, por exemplo. Então, você vai apontar 4 portas, a 4ª porta é a porta do banheiro. Nós vamos entrar lá no banheiro, você vai fazer a exploração interna do banheiro com ele, para ele entender onde fica cada coisa. Aí sim, externamente a criança só usa a bengala sempre acompanhada. Sempre. Jamais ela vai sair sozinha, por exemplo, uma criança de até 14 anos, da porta da casa dela e vai para um lugar na rua sozinha, tá? Ótimo. A Marisa Vieira perguntou, existem tipos de bengalas diferentes? Ô Marisa, você está adiantando o lado aí, mas já vou aproveitar, vocês estão me ajudando. Já vamos falar de cor de bengala, então. Existe sim. É assim, ó. Aí uma coisa bem interessante a gente fala de cor de bengala. O padrão se estabeleceu agora. Tem até uma lei federal já em voga. Bengala branca para pessoas que não enxergam nada. Bengala verde para pessoas com baixa visão ou visão subnormal, como queiram chamar. E a bengala branca e vermelha para surdos cegos. O que ocorre com isso aí? É a opinião do professor velho, né? Estou há 30 anos já nessa coisa, então às vezes eu posso exprimir minha opinião, né? Por que nós pintamos uma bengala de verde aqui no Brasil? Porque uma professora lá da Argentina, a professora Perla, ela cansou de ver aluno dela, por exemplo, com a bengala branca e sacando um celular, pondo na frente do rosto. Se a gente tem professores com baixa visão aí, ou cegos no grupo, eu estou aproximando o meu celular do meu rosto. E a pessoa fala, mas cara, você está de bengala, não enxerga e está vendo o celular? Então ela cansou disso aí. E os alunos serem hostilizados. Pô, mas você está enganando, você é folgado. E aí ela teve essa ideia de pintar a bengala de uma cor diferente, para que a pessoa veja a pessoa, por exemplo, se aproximando lá e falar, a pessoa ela enxerga pouco. Então, infelizmente, o que nós temos, né, isso aí você vê muito nas Américas, só você não vê isso em outros lugares do mundo, cor de bengala diferente, para você se sentir melhor. Fala assim, ó, eu enxergo um pouco, eu consigo até pegar um transporte público sozinha, mas eu não consigo enxergar o suficiente para observar um semáforo, por exemplo, para ver um nome de um ônibus. Então eu tenho que chegar num ponto de ônibus com a minha bengala e falar, por favor, alguém pode me ajudar aqui para o ônibus que vai para tal lugar? E se eu chegar sem essa bengala, as pessoas primeiro vão se afastar de mim, porque eu vou por favor, a pessoa acha que você vai pedir dinheiro, que você vai pedir uma outra coisa, você vai falar, você pode ir para o ônibus que vai para tal lugar? A pessoa, mas você é analfabeto, você não sabe ler, por isso está mandando parar. Então a bengala dirime muitas dessas situações. Então a diferenciação na cor da bengala básica e da branca para verde, e sim ela surdo cego, que é uma coisa um pouco mais complexa, né, surdo-cegueira. É mais raro você ver um surdo-cego andando sozinho pelas ruas. É muito mais comum você ver o cego e a pessoa com baixa visão. Ela é basicamente
para isso, para que as pessoas entendam que a pessoa que está usando a bengala, ela não precisa ser totalmente cega. Qual que é o padrão aí da cegueira, né? É um Ray-Banzão e bengala branca na mão. Foge desse padrão. Se você está com um olho lá perfeito, eu estou apontando meus globos oculares aqui, não está esbranquiçado pelo glaucoma, você não tem uma presbiopia, que seu olho, um nistagmo, que seu olho fica tremendo o tempo inteiro, a pessoa fala, aí, a pessoa está enxergando, hein? E vocês sabem que o cego, quando ele vai falar com você, ele vai olhar para você. Ele vai olhar para onde está vindo a voz. Essa caixa que está saindo a voz aqui, é para onde ele vai olhar. Então, eu falo, nossa, mas ele não tira o olho de mim. É comum a gente escutar isso aí, né? Nossa, mas será que ele não enxerga mesmo? Ele está olhando tão direto para mim? Então, é por isso, infelizmente, que existe essa diferenciação de cores de bengala. Lá na fundação, para vocês terem uma ideia, eu tenho aluno que tem bengala azul, porque torce por Cruzeiro, tenho aluno que tem bengala branca, preta e vermelha, porque é São Paulino, eu tenho aluno que tem bengala cor-de-rosa, porque ela é uma menina, ela quer bengala cor-de-rosa. Nós não obrigamos as pessoas a usarem as bengalas das cores dos padrões, mas ela sabe que ela vai ter que realmente se explicar em algumas situações, mesmo porque, gente, se vocês falarem de bengala verde hoje, surgem perguntas assim, ó, aqui em São Paulo, principalmente, né? Ah, você é palmeirense? Por isso sua bengala é verde? Deus me livre de falar isso aí, deixa eu bater na madeira aqui, mas você é palmeirense? Não é possível. Você é da parte da ecologia, que você usa bengala verde? Então é mais uma explicação que você vai ter que dar. Não é só que você não enxerga direito, que a bengala serve para aquilo, e ela causa, gente, um fator reverso, que eu tenho observado, perigosíssimo. E assim, ó, quando eu estou um certo tempo já na mobilidade com o aluno, eu me distancio do aluno. Se eu chegar junto com ele na esquina, as pessoas não vão se aproximar. Inclusive, eu conheço vários palavrões, né? Que quando você está muito perto, a pessoa, por que esse idiota aí não atravessa o cara? Ô, fulano, atravessa o cara aí. Então eu não fico junto do aluno, porque o cara fala, se o cara está do lado, por que ele não atravessa? Então eu me afasto. E você escuta as coisas. Então é comum hoje você escutar já, a bengala verde, ele enxerga, não precisa ajudar. Eu escutei isso no funcionário do metrô outro dia. Eu junto com o aluno chegou na catraca, o funcionário não sabe que eu estou junto, porque ele vai fazer uma aula de metrô, e o cara, o senhor precisa de ajuda? O funcionário do metrô, ele disse, sim. Não, mas o senhor usa bengala verde? Sim, eu uso bengala verde, mas eu não tenho condições visuais significativas para pegar o metrô sozinho. Então, as informações, quando elas chegam mal chegadas, é pior do que a falta de informação, né? Então, a gente tem que trabalhar. Eu sempre falo de divulgação, o aluno mesmo que usa, ele tem que responder, tem que explicar porque a bengala dele é de cor diferente, porque senão as coisas não andam, tá? Mas a gente não obriga as pessoas a usarem bengalas nas cores padrão aí, tá bom? Ótimo, Eduardo. A Elza Lima Ferrari perguntou assim, como é o processo de formação do profissional pela orientação e mobilidade? Acho que ela quer dizer o profissional professor que trabalha, né? Tipo sim. Você. Ô, Elza, boa, meu. A gente teve uma discussão em 2019, fizemos um encontro nacional de professores de OAM aí, e nós estabelecemos que o mínimo de horas para formar um profissional desse, um técnico em OAM, seriam 120 horas. Porque a gente via muitos cursos de 40 horas, é muito pouco, gente, é muito pouco. Não é porque eu fiz especialização e tal, uma especialização de 460 horas é mais ou menos. Porque a hora que você se vê com um aluno lá na rua, aí voltando só rapidamente lá da aula à distância, é muito louco, gente. Você vê ali situações que se você às vezes não se sente preparado para aquilo, né? O aluno andar numa calçada que tem piso tátil é fantástico. Ele anda lá com a bengala em cima. O aluno andar em calçadas aqui do Brasil em geral, a raiz de árvore que levanta a calçada, é toldo, é o cara dormindo na rua, é buraco, é degrau de 1 metro. Então, esse profissional ele tem que estar bem formado, principalmente na questão psicológica, e quando você começa a trabalhar com isso, você tem um sofrimento inicial, né? Porque a pessoa, geralmente, ela quer começar a andar, ela tem vontade, mas você vê a dificuldade, você não consegue, por exemplo, fazer com que ela entenda que a esquina está chegando. Então, a formação é muito importante. Basicamente, hoje nós temos cursos minimamente de 120 horas, tá? Antigamente, a gente levava isso mais para a área da saúde. Hoje, a gente abriu um pouquinho para outras áreas, pela escassez de profissionais nessa área, tá? Então, hoje já tem uma lei tramitando lá no Congresso, a gente sabe como funciona a política, né? Mas a gente é político, então a gente tem que tentar, pelo lado certo, de aprovar realmente uma proibição de nós, os professores, os grandes professores aí do Brasil, grandes que eu digo assim, formadores, né? São poucos, infelizmente, entramos num acordo que os cursos só seriam minimamente de 120 horas. Mas isso ainda é um acordo verbal e a gente, até uma instituição grande, participou desse evento e falou, olha, realmente a gente fazia curso de 40 horas, mas na hora de assinar o certificado, todo mundo ficava reticente, porque é seu nome que vai lá falando que o Edu pode dar aula de mobilidade a partir de agora.
E a gente sabe que o evento, ferimento grave de imobilidade, ele pode acontecer. Principalmente quando você não percebe uma rua, quando você não orienta o aluno de forma correta. Então, minimamente 120 horas, tá? Ótimo, Eduardo. O pessoal está agradecendo os seus esclarecimentos, principalmente sobre as cores da bengala. Legal. E agora nós temos 2 comentários aqui bem interessantes. Ó, se for falar mal de mim, você não fala, hein? Tá bom. A Viviane Gueiros comentou assim: após iniciar essa formação, né, do Lego Braille Bricks, foi que percebi que minha unidade escolar ainda não está estruturada para tornar possível a mobilidade de nossos 2 alunos com DV. Legal. Aí ela continua: estou levando essa observação para a gestão. Nós, professores polivalentes, podemos trabalhar com auxílio nessa orientação, mesmo sem o devido conhecimento sobre? Eu não aconselho, né? E eu vou falar rapidamente porque eu não aconselho. Isso aconteceu comigo, no início da minha carreira. Eu, com uma criança de 8 anos, essa criança, imagine, a mãe esperando lá na minha sala, lá na Unicid, inclusive foi isso. Eu vindo com essa criança, tinha uma rampa do lado de uma escada. Essa criança parou do lado da rampa e falou: cuidado aí, põe a bengalinha num buraco que vai ter, que é uma escada. A hora que ela pôs essa bengala no buraco, ela baixou a cabeça junto, bateu e quebrou o dente no corrimão da escada. Corrimão do dente da frente da criança. Imagina eu chegar com essa criança, com sangrando a boca, eu sem saber o que falar. A mãe, que foi? Eu falei: infelizmente. Mas o senhor estava do lado? Sim, eu estava, juro por Deus, assim, grudado nele, mas não deu tempo. Ele estava na frente e ele abaixou a cabeça. Aí é lógico, né? Não foi nesse extremo, né? Mas eu tinha formação para isso. A família, ela gosta muito que você ajude, que você mude a vida do filho dela, desde que corra tudo bem. Vou dar um outro exemplo mais drástico agora, gente, mas é importante. Um aluno meu, no metrô Carrão, um ex-aluno meu, em 2003, faleceu no trilho do metrô. Por quê? Ele chegava no trem, no metrô, não aceitava ajuda do funcionário, descia a plataforma e ali uma aglomeração de manhã, quem é de São Paulo conhece Zona Leste, complicado e tal, ele foi lançado para o trilho, o metrô passou em cima dele. A família me amava. Nossa, o professor mudou a vida do meu filho, ele fazia direito na Unicid e tal. Dali 6 meses eu fui chamado no fórum, porque eu tinha sido causador da morte do filho deles. Porque foi eu que ensinei esse cara a andar de bengala, eu que mandei ele descer no metrô sozinho. Então, veja a importância de uma formação. Estou sendo bem drástico lá para vocês entenderem. Não dá para trabalhar com aquilo que a gente não tem certificação para isso. Se você é certificado, no meu caso, lá, eu falei: olha, eu fiz a minha parte, inclusive o metrô, né? Falou: olha, ele nunca quis aceitar ajuda, infelizmente, foi um acidente, né? Não foi falha na formação dele. Foi uma falha dele de não querer aceitar ajuda. E eu fui amparado por isso. Primeira pergunta que o juiz fez para mim: professor, qual que é a sua formação para o senhor trabalhar com isso? Eu sou especialista nisso. Nossa, mas que interessante, eu nem sabia que existia. Então, eu levo sempre, gente, para o lado jurídico das coisas, porque a vida é assim. É muito legal, o professor dá maçãzinha, dá bombonzinho, meu filho é legal. Mas se acontecer alguma coisa e você não tiver capacidade para tal, você vai ter uma dor de cabeça. Ótimo, Eduardo. Grandes esclarecimentos. A Valdecir Moura pergunta assim: qual é a melhor idade para usar a bengala? Porque minha escola é uma escola de educação infantil, tem uma aluna de 3 anos. Assim, depende muito, né? A minha linha de trabalho, né, de muitos profissionais. A criança ficou em pé, sabe onde é direita, esquerda, para frente, para trás, conhece o corpinho dela, conhece o espaço onde ela está. Por exemplo, ela está de pezinha lá, eu falo para ela: vem aqui na direção do tio. Ela vem sozinha, estou batendo palma que ela deu na direção. Levo ela até a porta, por exemplo, põe a mão aqui na porta, volta para cá, volta até a porta, e ela vai sozinha até a porta, ela está começando a ter noção disso, já é hora de começar a pré-bengala. Repito lá, estou sendo repetitivo, mas lá no vídeo vocês vão matar a curiosidade de vocês. A gente faz uma análise antes, trabalha junto. O aluno do vídeo tem 4 anos, vocês vão observar lá, mas um aluno que foi desde bebezinho nosso. Então, a mãe apoiando e trabalhando junto. Então, não existe uma idade correta. Como eu falei lá da primeira série, às vezes tem 7 anos, às vezes tem mais. A criança, se ela não for trabalhada, eu recebo crianças, por exemplo, com 12 anos na fundação que andam arrastando perna. E não é falha motora, não é uma parte do aparelho locomotor, é porque não teve estimulação desde pequena. Ou então a criança anda com uma base muito aberta, estou fazendo o sinal aqui de 10 para as 2 com as mãos, porque ela tem medo, então ela deambula. Ela fica tipo como se fosse um pinguinzinho andando,
porque ela foi orientada a andar assim, porque ela não vai cair, se ela colocar um pezinho na frente do outro. Então, isso depende muito da criança, de como ela foi estimulada. 3 anos, talvez seja muito jovem para isso, eu não precisava ver a criança, né? Aí vocês vão ver, se ela tem esse trabalho, dá para começar sim esse trabalho com bengala. Ficou de pezinha, tem consciência do que está fazendo, já dá para começar a trabalhar. Eu, sinceramente, eu nunca tive um de 3. Sempre foi de 4 para cima, tá? Tá jóia, Eduardo. Tem uma última pergunta, vamos fazer? Lá. A Flor Santos pergunta: há faculdades especializadas na formação para profissionais nesta área? O Flor, assim, faculdades não. A gente, infelizmente, né? Eu vou explicar muito rapidamente para vocês. Você oferecer um curso de pós hoje é muito difícil numa universidade. A universidade, ela visa lucro, não é? Então, se você... É muito arriscado para a universidade abrir um curso para 30 pessoas e no segundo mês, por exemplo, houve uma evasão aí, ela criou uma estrutura e você ficar com 10 alunos. Então, hoje, nenhuma universidade que eu conheça oferece esses cursos. O que acontece é assim, o profissional, eu lá, o OAM, eu vou lá, procuro uma universidade, vocês querem fazer uma parceria comigo? Eu quero dar um curso assim. A faculdade vai cobrar um aluguel de mim. Falei, Dudu, beleza, você me dá 10 mil todo mês, exemplo, e toca seu curso. Então, o professor também não quer se arriscar, porque os 10 mil é da faculdade todo mês. Ou você paga aqueles 10 mil, ou você vai pro pau. Então, assim, é muito difícil você ter esses cursos hoje. Tem um curso em Sorocaba que um amigo meu sempre dá, através da FEFISO, que é uma parceria dele, e hoje tem um outro curso aí rodando pelo Brasil aí de orientação à mobilidade, que é semipresencial. É muito interessante e tal, mas universidades que oferecem esse curso, infelizmente, a gente está tentando já uma parceria com algumas universidades, isso já faz um tempo, Fundação do Urine Universidades, mas ainda através da pandemia a gente não conseguiu dar encaminhamento a isso. Mas hoje eu não posso te indicar nenhuma universidade que tenha esse curso de pós, tá? Ótimo, Eduardo. Você quer continuar, não para de aparecer, né? Já apareceu mais um. Vamos responder, não tem problema. A Cíntia Queiroz: na minha escola, tenho um aluno de 7 anos que é cego e não tem a faixa adequada para ele andar. Quem colocaria o piso tátil? Tem que ser um profissional que entenda disso? É muito legal, né? O piso tátil, é muito legal ter um estudo antes, né? Um engenheiro, né? Às vezes até um parceiro que você arrume na escola, simplesmente porque o piso tátil ele tem que ter objetivos, né? Então a gente vê na rua aí, você já deve ter observado, que às vezes o piso tátil ele sai de um lugar e acaba numa árvore, acaba num poste, acaba num muro. Então ele tem um motivo de ser feito, né? Então onde ele tem que ser colocado? Na escola toda? Não, mas nas áreas principalmente de grande circulação, do portão de entrada até o pátio, por exemplo, nos corredores das salas, em frente em cada sala, pisos de alerta para ele contar as portas sem ter que ficar tocando em porta, né? Então, exemplo, imagine a porta lá à esquerda, um corredor, em frente em cada porta, um piso de bolinha de alerta na frente, porque ele fala, opa, 1 bolinha, 2 bolinhas, 3 bolinhas, é a minha porta. Então, seria legal um engenheiro fazer um estudo disso antes, né? Ou um profissional de orientação à mobilidade que possa fazer isso, para exatamente fazer umas coisas que sejam objetivas. Tem lugares que ele não vai precisar desse piso, porque é um corredor mais estreito, por exemplo, lugares que ele já conheça bem, dentro de salas, isso não vai precisar. Mas seria legal o estudo ou de um engenheiro aí, ou de um professor de OAM para orientar, tá? Instalar é fácil, um pedreiro instala. É um piso, né? Se for um piso liso, pode ser até de Paviflex, borracha. Se for um piso externo, é um piso como se fosse piso de casa mesmo, uma ardósia mais grossa, grotescamente falando. Então, não necessariamente precisa ser aquele de bolinhas que a gente vê por aí? Tem que ser o bolinha é o alerta e o direcional é aquele compridinho. Mas não importa o material. Tanto pode ser de cimento, como pode ser o Paviflex se for um ambiente interno. Ou já está coberto, lá que não vai tomar chuva e tal, tá? A diferença do piso tátil é piso podotátil, né? Que as pessoas usam a sola do pé também, eu percebi, é essa aí. Tem um compridinho com 3 listras, que é o direcional, se fosse o trilhinho, e as bolinhas, geralmente mais largas que esse direcional, para indicar mudanças de direção, obstáculos, escadas, portas e assim por diante, tá? Ótimo. A Viviane Gueiros está comentando aqui sua resposta, me esclareceu bastante. Então, mesmo não tendo a devida formação, existe algum outro encaminhamento que podemos ter para prover essa mobilidade para a criança?
existe alguma outra instituição, curso ou órgão que podemos nos comunicar para nos auxiliar nesse processo? Comunicar é nós, meu. Comunicar é a Fundação Dorina, pode pedir ajuda lá, que eu ajudo com o maior prazer. Ô, Edu, bota uma novidade aqui. Isso eu faço todos os dias, durante o dia inteiro, com o maior prazer do mundo. Essa informação, esse apoio, pode entrar em contato com a Fundação. E aí, quando avança o contato, aí a gente passa o zap. Eu não tenho problema com isso aí, não. Faça assim, faça assado, tá? Isso sim, se for através da Fundação. Não posso falar por outras instituições, outros profissionais. Mas eu acabei de dar 2 cursos agora, agosto e setembro. Todo dia o professor me chama. Ô, Edu, não sei o quê, através da Fundação Dorina, né? Eu tô com um problema aqui, o aluno fez isso, o aluno fez aquilo. Pode esse suporte a gente dá com o maior prazer, tá? E os contatos são aqueles do site da Fundação, então? Isso mesmo. Entrou no contato, vai lá, vai acabar chegando na reabilitação, e a reabilitação vai encaminhar para mim, e aí a gente toca o barco. Ótimo. Acabamos as perguntas. Vamos voltar na apresentação. Fico muito feliz com perguntas, fico muito feliz. Vamos lá. Vamos voltar. Voltamos na apresentação. Legal. Pode parar a hora que você quiser aí, tá? Pode passar esse, Dani. Aí sim, né? A diferença aí. Qual a diferença? Por isso que eu falo de não ter um padrão para atendimento, né? O baixa visão, depende da patologia que ele tem. Por exemplo, uma retinose que o cara enxerga mais durante o dia. Tem a retinose inversa também, que durante o dia ele enxerga menos, em virtude da fotofobia, e à noite fica melhor. Mas vou no padrãozão lá. Uma retinose que o cara durante o dia ele anda sem bengala, mas ficou no lusco-fusco ali, no crepúsculo, e falei, pá, a minha casa caiu. Eu preciso usar bengala. Então a gente faz o quê? Treinamentos durante o dia para ele absorver a técnica do uso da bengala e marca aulas noturnas para que ele entenda como é andar à noite. Aí eu vou abominar já algumas situações aí, porque existem profissionais que colocam venda nesses alunos com baixa visão. Gente, eu acho que não precisa ser um gênio, né, para entender que isso não deve ser feito, né? Se eu tenho um resíduo visual, sem contar essa carga psicológica que pode vir junto, né? Meu Deus, se eu estivesse cego assim, vou me ficar... Não, isso não se faz. E mesmo porque não se simula a baixa visão com venda. Simula-se cegueira com venda. Quando a gente faz treinamento com professores que vão trabalhar com crianças cegas, a gente coloca a venda no professor. É assim que o seu aluno se sente, ó. É assim que não adianta você falar assim, ó, vai para lá, vai para cá, você tem que dar direção para ele. Anda sem medo. Mas como anda sem medo? É lógico que eu estou com medo, não estou enxergando nada. Então a gente coloca a venda no professor para que ele, ou no familiar, aí já aproveitando, nas vivências com familiares de pessoas cegas na fundação, o cara coloca a venda. Por quê? As reclamações dos alunos. Aí ele me puxa, ele me empurra, ele anda rápido demais, ele corre comigo. Tudo isso eu simulo com o aluno, com o familiar lá. Segurando meu cotovelo, aí eu saio puxando o cara, empurrando. Senta aí, pega pelos 2 braços. Ai, que susto. Isso. Desço uma rampa sem avisar. Você não me avisou. Isso, você deve avisar. Então, só aproveitando esse momento aí. O baixa visão, ele muitas vezes tem necessidade de treinamento noturno. Porque tem a incidência dos faróis dos carros no olho dele, tem a sombra da árvore, poste aceso, sombra da árvore, poste aceso. Essa fotofobia atrapalha demais a visão dele. Então, a gente faz treinamento em loco à noite, tá? E aí o cara fala, pô, mas a mobilidade é bengala o tempo inteiro? Não. A orientação à mobilidade é um conjunto de técnicas para o cara se locomover com segurança. Eu tenho alunos que fizeram curso de mobilidade comigo sem usar bengala. Olha, vamos dar uma volta no quarteirão, vamos fazer a avaliação. Você consegue perceber o semáforo do pedestre? Consigo. Pronto, não precisa de bengala. Você consegue observar um degrau, um buraco? Consigo, Edu. Eu não consigo ver o rosto, os traços do seu rosto, mas consigo ver que você está aí. Que você deu um passo para a lateral direita, para a esquerda. Então, esse cara não precisa de bengala. Ele vai fazer orientação à mobilidade para algumas circunstâncias, dentro de transporte público e algumas situações, para ele entender, até mesmo se ele não precisa realmente. Fala assim, ó, você está vendo? Você está percebendo o ferrinho e o balaústre do ônibus? Todo está aqui, ó. Pô, legal. Você não precisa de bengala. Você está conseguindo se orientar de forma correta, tá? Então, a gente faz essa divisão lá, entre aspas, porque a gente não vai tratar todo mundo igual. Eu não vou fazer uma pessoa com baixa visão passar por que ela consegue pegar um transporte público, por exemplo, passar por todo esse treinamento de novo, tá? E aí sim, o cego, né? Ele vai passar por todas as fases. Aí talvez venha essa pergunta, mas já vou esclarecer. Quanto tempo esse cara fica comigo?
Eu tenho alunos cegos, por exemplo, que ficam comigo 3 meses e andam sozinhos. Tem aluno, às vezes, com baixa visão que está comigo há 6 meses e ainda não anda. É questão do indivíduo, né? Dos medos, dos traumas. E aí, já aproveitando, entrar nessa seara aí, por que a pessoa que já enxergou, ela tem muito mais medo do que um cego adquirido? Porque se vocês fecharem os olhos agora aí e falar assim, ó, eu falo para vocês, lembra do bueiro aberto? Vocês vão lembrar do bueiro aberto na mesma hora. Lembra de um caminhão vindo na sua direção na rua? Vocês estão com essa imagem na cabeça. Lembra de um fio esticado na rua dando choque nas pessoas? Vocês vão lembrar dessa imagem. Então o cara que já enxergou e perdeu a visão, ele é muito mais reticente com as coisas, é muito mais cuidadoso. É muito mais fácil esse cara aprender a andar? Lógico que é. Porque eu falo assim, ó, dá uma volta no quarteirão. Ele já mentalizou o quarteirão na cabeça dele. O que é um quarteirão para uma criança congênita? Ela sai do portão à direita, saiu lá na rua, ela virou para a direita. Ela anda as 4 esquinas, volta para o mesmo lugar. Ela te pergunta, mas onde a gente está? No mesmo lugar. Mas a gente não virou nenhuma vez. A gente não fez o caminho de volta. A gente só andou numa direção. Conceitos, né? Criança cega é muito conceitual, né? Tudo é muito conceito. Então, a diferença do baixa visão para o cego nessa situação é avaliar a importância do uso da bengala ou não, e o cego, naturalmente, ele vai ter que usar a sua bengala de qualquer forma, tá? E aí, assim, ó, eu falo aqui embaixo a linhagem de expectativa dos clientes e a participação das famílias, por quê? Às vezes o cara fala assim, ó, Edu, não, eu quero fazer orientação à mobilidade porque eu quero dirigir meu carro. Eu brinco lá, né? Falo, você pode sim dirigir, mas deixa eu descer do carro primeiro. Porque isso aí não é uma coisa que você vai poder fazer, meu. Você pode andar de bicicleta dupla, você pode saltar de paraquedas, você pode descer de rapel, mas dirigir um carro você não vai. E não é a mobilidade que vai te ajudar. Nenhuma tecnologia presente no mundo hoje, acessível, a gente sabe que tem carro já autônomo que anda sozinho em alguns lugares, pode nos ajudar nesse momento. Você pode sim andar de bengala, ir para o seu trabalho, para a sua faculdade, namorar, ter filho, você pode fazer o que você quiser. Através do uso da bengala você vai conhecer pessoas, você vai voltar à sua vida, ou vai iniciar a sua vida socialmente falando, vai se sentir incluso porque você vai se deslocar para os lugares, mas não vendemos fumaça para os outros, né? Ah, não vem assim que quem sabe um dia você vai poder dirigir. A gente trabalha muito bem pé no chão, né? E olha, você vai poder pegar a bengala e fazer isso. Isso aqui posso fazer? Não vai poder fazer, porque não tem cabimento, tá bom? Os idosos é um capítulo à parte aí, tá acabando já essa parte aí, mas assim, a gente trabalha muito a expectativa também do idoso, né? Eu tenho esse aluno de 98 meu lá, por exemplo, eu quero voltar aí pro samba. Então, mas, meu Deus do céu, chama um Uber. Mas não sei o quê, porque eu gostava de ir com meus amigos. A gente tem que trabalhar muito essa importância. Não é nem porque não enxerga direito mais, é porque tem idade. Então, uma queda da própria altura, gente, vocês conhecem bem o idoso, né? É quebrar um fêmur, um quadril. Então, a gente trabalha muito com eles. Não, porque eu quero voltar a pegar ônibus com 80 anos. Sim, se for, eu brinco, né? Tem um idoso e tem um idoso mais jovem. Se for um idoso de 80 jovem, dá para pegar o ônibus dele, com tranquilidade. Mas aí a gente fala muito isso para a família, a gente joga isso para a família, né? Gente, assim, ó, minha mãe tá com 82. Meu Deus do céu, eu não deixo ela sair de casa para nada, porque já quebrou o fêmur sentada no sofá. Foi levantar, quebrou. Então tem essa expectativa de trabalhar com as famílias dos idosos em virtude disso. Mas eles querem rodar, né? Quero saracotear pra rua, quero ver minha amiga, quero ir no cabeleireiro. Então a gente meio que não que poda isso, mas a gente orienta sim, pode ir com a sua bengalinha pro lugar, mas convida uma pessoa da família, vá dar uma volta, vá até a padaria no sábado com alguém perto ali, se tiver um problema de saúde, né? Às vezes diabetes, cai, sobe, pressão. Então a gente trabalha muito nessa questão aí dessa conscientização do idoso e também das famílias, tá? Pode passar. Aqui, gente, rápido, só para vocês entenderem como é um desligamento de um aluno que não enxerga nada lá comigo na fundação, tá? Esse exercício é muito legal, né? As pessoas vão ver isso e falam, nossa, esse cara é bem louco. Eu até sou, mas nem tanto. É assim, ó, como eu faço esse exercício de desligamento, que é esse drop-off? Eu pego o cara, meto um fone de ouvido nele com rock and roll no último volume e saio com ele pra rua, meu. Pego um ônibus, pego um metrô, sem ele saber para onde ele tá indo. Eu desço dessa estação do metrô, dando 3, 4 quadras, tiro o negócio, ele não sabe que ele vai fazer isso hoje. Ele sabe que em algum momento do treinamento vai acontecer isso, mas não vai ser nesse dia que ele vai saber. A hora que eu tiro o negócio do ouvido dele, ele fala, legal, pode voltar para a fundação. Mas onde eu tô? Não sei. Boa sorte, use tudo aquilo que você aprendeu.
O que é que ele aprendeu? Se localizar. Opa, por favor, a primeira pessoa que receber essa pergunta vai assustar, né? Um cego parado numa esquina e falando, opa, onde eu tô? O pessoal fala, meu Deus, cara, esse cara saiu da onde? Um disco voador. Onde, você tá na rua tal com rua tal. Onde tem um ponto de ônibus mais próximo? Onde é o metrô mais próximo? O pessoal vai orientar. Desce aqui à esquerda, terceira quadra é o metrô. Vai para o metrô, vai para o ponto de ônibus e vai voltar para a fundação. Por quê? Tudo isso ele já aprendeu, gente. Ele já sabe se virar. E qual é a diferença disso que eu faço? Eu não fico junto, hein? Eu vou embora. Eu viro as costas e vou embora mesmo. Vou para a fundação. Não deixo com dinheiro nem com cartão, porque senão ele vai chamar um Uber, esses safados, que às vezes vou pegar um Uber de volta para a fundação. E o cara, ele fica simplesmente com papel no bolso, com um número de telefone que é o meu. Só isso que ele fica. Celular não tem nada. Ele vai ter que voltar sozinho para a fundação. E vai voltar. Então, a família, quando escuta isso, fala, meu Deus, Eduardo, fala, se chegar vivo porque ele aprendeu. Até hoje, em 22 anos, nunca ninguém chegou morto. Então, voltaram para a fundação sossegados. É só para vocês entenderem como funciona o desligamento lá, a formatura, entre aspas, de uma pessoa que não enxerga nada, tá? Beleza. Pode encerrar esse aí, Dani. Gente, espero que até agora aí, né, através das perguntas que a gente respondeu e esse bate-papo, vocês tenham entendido aí como é o processo da fundação, como funciona aí essa questão da bengala, né? Eu falo um pouquinho sempre sobre essa situação da fundação, porque a gente trabalha junto com as escolas, os profissionais, principalmente em São Paulo, né? Na grande São Paulo, prefeitura, estado, a gente trabalha muito com isso. E nas orientações para o Brasil todo. Voltando a falar da pandemia, eu hoje atendo aluno, por exemplo, de Mato Grosso, de Roraima, Rondônia, do Amazonas, porque a gente consegue dar orientações para os profissionais de lá, para os caras minimamente conseguirem dar um start nesse bem-estar aí da criança ou do adulto no quesito orientação e mobilidade. Tá? Então a gente sempre está aberto aí para estar orientando, tá? Temos novas perguntas, Eduardo. Vamos lá. A Cíntia de Queiroz, ela do piso ainda. Sim. Este piso é colocado em cima do outro que já existe ou tem que tirar o anterior? Tem que tirar. Se for o piso de borracha, o Paviflex, piso interno, pode ser colado por cima. Se for área externa, tem que ser recortar o espaço e assentar o piso no nível do piso do cimento. Ele fica no nível ali, o que fica para cima é o relevo dele, tá? Se for ambiente interno, é só colar o Paviflex por cima. Tem um comentário aqui que eu não estou sem o nome. Tá. Já tive o apoio da Fundação Dorina há alguns anos atrás. Ela era professora da classe hospitalar do Hospital São Paulo. E um aluno ficou com deficiência visual como sequela de uma doença que adquiriu. E a Fundação me auxiliou de maneira sem igual. Ela é muito grata. Que bom. A Soraya Morales pergunta se vocês também fazem o trabalho com cão-guia. Não, o legal a Soraya ter perguntado é assim, cão-guia, gente, não estava programado aqui o cão-guia, mas que legal que eu vou falar 5 minutos sobre isso. Cão-guia não é realidade no Brasil, né? Hoje, no Brasil, nós temos aí, pelo velho censo, cerca de 500 mil cegos. Mas hoje é muito mais, eu tenho certeza que passou dos 700 mil, tenho certeza. E nós temos 200 cães-guia, 200 cães-guia. Muitos deles oriundos de fora, principalmente dos Estados Unidos. Então, se você tem dinheiro para comprar um cão-guia, hoje custa em torno de $40 mil. Passa uma conta rápida aí, mais de R$200 mil para um carro que vai funcionar 6 anos. Porque a vida útil de um cão-guia é 6 anos. Ele vem para você já com uns 2 anos de idade. Nasceu, passa por todo o processo, adestramento, e ele vem para você adestrado com 2. E ele vai funcionar até os 8, porque ele começa a esquecer as coisinhas e tal, vai ficando mais velho. Então, com 8 anos de idade aproximadamente, você vai ter que adquirir outro, ou se for uma doação que você teve, essa escola ela vai te dar outro cão. No Brasil, hoje, a Magnus tem um projeto de cão-guia, estão adestrando cães-guia em Salto de Pirapora, que é interior de São Paulo. Está sendo muito legal o projeto, fantástico, conheci já, mas nós sabemos que é moroso, né? Imagine a fila de pessoas que tem para receber esse cão. E essa fila é uma fila de prioridades, né? Entre uma pessoa que tem 17 anos, aí para 18 anos, e uma pessoa de 90 anos, é lógico que a utilidade desse cão vai ser muito melhor para esse jovem do que para um senhor lá de 90 anos, por exemplo, né? Então, não é realidade. E assim, eu falo uma coisa, eu tive a oportunidade de fazer um curso desse fora, bem lá no início da minha carreira. Não conseguimos startar isso no Brasil de forma alguma, porque é caro. Você tem que ter um patrocínio muito grande.
porque as matrizes desses cães-guias têm que ser cães-guias, o pai e a mãe ter sido cão-guia, é estudo genético isso. Imagina você perder 2 anos adestrando um cão e ele não funcionar. Então é uma coisa muito legal, estruturada, tem que ser uma coisa bem pareada, o adestramento tem que ser perfeito, porque sua vida vai ter entregue ao cão. É uma ferramenta fantástica, por quê? A bengala nossa normal, ela não te mostra obstáculos aéreos. O cão-guia, ele vai observar a árvore, lá o galho da árvore, o todo ele vai te puxar e vai te levar. Ele vai fazer você atravessar a rua, que você parou na esquina lá, a hora que os carros pararam, ele vai puxar você. Você vai andar com mais rapidez. Um fator de inclusão social. Se você chegar num ponto de ônibus hoje só bengala, e eu presencio isso diariamente, as pessoas disfarçam, pegam o celular para não querer ajudar. Se você chega com um cão-guia, as pessoas, que bonitinho, posso passar a mão? Até com esse fator de inclusão, ele é fantástico. É uma companhia para a pessoa que não enxerga, né? Só que ele tem os gastos dele, então é uma coisa de transporte público, né? Uber, teve até recentemente uma situação de o cara não querer abrir a porta para o cego com o cão-guia. Aqui não vai entrar cachorro no meu carro. Eu já fui com vários alunos meus, fiz algumas adaptações do Brasil, do cão. Imaginem vocês aí, o cão ele é adestrado numa calçada, toda lisinha, fora do país. Quando ele vem aqui, cada meio metro tem um buraco. Ele não anda, ele para. Ele tem uma desobediência inteligente, o cara fala, vai em frente, ele não vai, ele fica paradinho. Aí o cara tem que sacar a bengala, procurar o que está acontecendo e insistir com o cão para ele ir. E você está fazendo o que com isso? Desprogramando o que ele aprendeu. Se ele for adestrado para ver um buraco, ele não tem questão de muita profundidade. Um buraco, às vezes, 10 centímetros para ele é um fim do mundo, ele para. E só tem isso em São Paulo. Então você acaba desprogramando, o cão é muito ruim, né? Principalmente quando você comprou isso, né? E está usando. E aí coisas pequenas, mas que acontecem, né? Você num restaurante, a pessoa, eu não quero esse cachorro do meu lado. A madame está com o cachorrinho dentro da bolsa lá em cima da mesa, todo mundo, que bonitinha, não. E um cão de trabalho, que é uma ferramenta ímpar, ele é olhado com maus olhos pela população. Então, o cão-guia, sim, é uma ferramenta fantástica, mas hoje no Brasil, nós temos esse trabalho da Magnus, em Salto de Pirapora, se vocês quiserem, consultem no site aí, até para orientar alunos, né? Aproveitando, né? O quesito básico para receber um cão-guia é já ter orientação e habilidade completa. Porque o cão-guia, ele funciona como um norteador. Você não vai falar assim, padaria, e ele vai levantar e vai para a padaria. Você vai ter que levantar, procura a porta, ele vai achar a porta, saiu da porta, vira para a direita ou para a esquerda, ele vai virar e parar, anda em frente, ele vai andar continuamente, até chegar numa esquina ou não. Se chegar na esquina, você vai entrar à direita, você para, direita, ele vai entrar à direita, vai continuar. Então você tem que saber se locomover, tá? Tem um comentário aqui da Débora dos Santos. Eu tenho uma excelente experiência com a Fundação Dorina. Tem 7 anos que minha mãe ficou cega e lá ela recebeu todo o apoio. Oba, que bom, fico feliz. Isso aí. Este era o último comentário que a gente tem aqui até agora. Tá, deixa eu te falar só uma coisa. Antes da gente passar, eu já vou para os vídeos aí, porque acho que através dos vídeos a gente vai ter mais algumas perguntas aí. Mas assim, gente, o que é importante, né, a gente entender, quando a gente fala de acessibilidade, de mobilidade para pessoas que não enxergam ou enxergam um pouco, é a visão do professor, né? Quando a gente fala para professor, eu fico muito feliz com isso, porque o professor buscar esse conhecimento, às vezes você pode falar assim, mas nem vou receber esse Braille Brix agora na minha escola ainda, será que vai demorar? Gente, uma hora vocês vão receber, né? Uma hora vocês vão ter um aluno cego. Eu tenho muito professor que procura o curso sem ter um aluno cego ainda, porque a hora que chegar esse aluno, seria o mundo ideal para todos. Você estar sempre preparado para aquilo que vai chegar na sua mão. Não tem coisa pior. Aí eu vou dar um exemplo lá da universidade, onde eu trabalhei muitos anos, que você cego, cursando direito, depois de 3 meses de faculdade, você sentado na cadeira, chega na hora de uma prova, o professor chegar para você e falar, como é que eu faço com você? Como é que eu posso te ajudar nessa prova? Não tem nada pior. Então, assim, essa busca pela qualificação, da busca do conhecimento, vocês soubessem como é importante assim, para a gente que trabalha com formação, né? Saber que o professor já está buscando. Às vezes o professor fala, tu foi até obrigado a fazer isso aqui, não queria estar aqui. Gente, acreditem, o conhecimento ele é fantástico, cara. E outra, é uma frase minha, a gente não sabe tudo sobre nada. A gente sempre tem para aprender. Eu domino todo esse assunto. Que mentira. Né? A gente, por mais que você trabalhe com aquilo, tenha vivência, tenha experiência, você sempre tem algo para aprender. Às vezes até um olhar diferenciado num colega, né? O cara falou, Edu, você já tentou fazer isso? Nunca tentei, vou tentar aqui. Você já tentou fazer essa técnica de escada rolante diferente?
pô, nunca tentei, vou tentar. E a gente trabalha tanto tempo com isso e acaba escutando os colegas, né? Então eu fico muito feliz, viu, gente, de vocês estarem procurando esse conhecimento, não importa de que forma chegaram até o curso, mas entendo que é um ganho de conhecimento ímpar, né? A gente sabe que tem professor que está me ouvindo aqui, que às vezes sabe muito até mais de mim, que eu de mobilidade, né? Que já trabalha com isso há tempo. Então, essa humildade, né, de estar sentado, escutando a gente falar, é muito importante. Eu sempre falo que o segredo de trabalhar com pessoas com deficiência, eu vou dar um exemplo do cara sem perna, né? Quando você vê um cara com uma perna só e amparado numa muleta, o que é que você enxerga dessa cena? Você enxerga a perna que está faltando ou a perna que ele ainda tem? Isso faz toda a diferença, né? Não enxerga a perna que falta. Enxerga o que ele ainda tem para trabalhar. Pô, nossa, o que eu posso fazer com esse cara com uma perna? O cara enxerga um resíduo. O que eu posso fazer com esse resíduo? Não enxerga. Nossa, se ele enxergasse mais, seria tão... Se a gente for por esse lado, gente, a gente não trabalha legal. Então, trabalhe sempre nas possibilidades, não nas incapacidades. Ah, meu aluno, será que ele vai conseguir? Vamos tentar. Mas será que ele vai aproveitar isso? Vamos tentar. Orientação e mobilidade, passeio para o circo, passeio para o zoológico. Quantas vezes eu não escutei isso aí? Ah, você não vai, porque a bengala vai atrapalhar, os bichos vão se assustar com sua bengala. E outro, você não vai aproveitar que você não enxerga, não vai ver os bichos. Isso é muito doloroso, né? Enquanto profissional, um professor há tantos anos, né? 30 anos já, me dói escutar isso aí. Porque se você tiver um bichinho lá de pelúcia, um elefantinho de pelúcia, e falar, aqui é a trombinha, aqui é o rabinho, esse aqui é o cheiro do elefante, pode ser até o cheiro do cocô do bicho que está lá, mas esse aqui é o cheiro que está na jaula dele, vocês têm olha o barulho que ele está fazendo, as outras crianças vão estar juntas, a criança está participando daquilo, né? Eu falo, assim, fala de inclusão reversa. Às vezes, quando você tem uma criança cega na sala, quem mais ganha são as crianças que enxergam. Quando você avoca as crianças para participar de atividade junto com a criança que não enxerga, é muito legal. Você vai falar assim, ó, gente, ó, amanhã todo mundo traz um lencinho que a gente vai brincar com uma brincadeira diferente. A gente vai fazer vocês entenderem como que o Joãozinho vai conseguir entender quantos passos tem uma quadra de vôlei, por exemplo. Então você vai levar as crianças lá para a quadra, todo mundo de mão dada com uma vendinha. Vamos contar os passos todos juntos? 1, 2, 30, 100, 120. Legal. Agora vamos na lateral de largura, quanto tem? Todo mundo de mão dada. Olha, a quadra tem 120 por 80. Que legal, é assim que ele percebe o mundo dele. Olha, vamos fazer uma atividade aqui hoje? Vamos se descrever para o Joãozinho? Vamos ajudar aqui o Joãozinho a saber quem somos nós? Olha, essa voz aqui é do fulaninho, eu tenho 1 metro, meu cabelinho é loiro, meu cabelinho é preto, meu cabelinho é branco. Eu sou assim. Hoje, com a pandemia, a gente evita tocar, né? Mas pode pôr a mão aqui. E até o professor mesmo, né? Às vezes ele está com o aluno já 1, 2, 3 anos, o aluno não faz ideia de como ele é. Conhece a voz, sente o perfume e fala, esse perfume é do fulano tal. Eu não consigo fugir de aluno meu na fundação, que eu passo quieto, os caras, é você? Os caras descobrem às vezes o perfume da gente de longe. E você, às vezes, não se descreve. Então, isso que a gente fez aqui, a Dani e eu, né? Isso é para praxe, né? Ó, sou falando de tal, mesmo, porque às vezes a pessoa enxerga pouco e ela não faz ideia de onde está vindo essa voz. Então, lá na escola, né? Já vou falar isso já de ambientação da escola, é importante fazer as crianças participarem disso. Olha, vamos fazer uma exploração de ambiente interno aqui na sala de aula? Primeiro faz com a criança cega. Ó, põe ela ali na porta, ó, você vai colocar só as costinhas da sua mão aqui na parede, vai colocar outra mãozinha na frente do rosto com a palma voltada para dentro, as costas para fora da mão, e a gente vai andar pela parede. Ó, andamos pela direita e chegamos aqui, o que tem aqui? Lousa. Ah, é a lousa, o quadro negro. Continua. Volta lá no outro, por que mão na cabeça, né? Na hora que você chegar no vértice lá da parede, muitas vezes a criança vai bater a cabeça lá. Então, se a mãozinha estiver na frente, a mão vai encostar primeiro, ele sabe que tem outra parede aqui na frente, ele continua. Opa, cortina. Se afastou um pouquinho as carteiras para o meio e deixou espaço livre externo, de dentro da sala. Pô, tem cortina, então tem janela. Quer saber como é a janela? Põe em cima da carteira, criança, o que tem? Põe a mão lá, se é uma janela de abrir, de correr, se é um vitrô. Foi até o fundo. Opa, armários. Como é que é o armário? Abre e fecha, porta, tem uma, tem duas. Volta, onde está o lixo? Está aqui. Ela voltou para a porta. O que ela vai saber? Pô, aqui à direita está a lousa, de frente tem vitrô com cortina, lá na esquerda, no final da sala, tem armários. Ela já teve essa noção. E aí faça isso com as outras crianças. Vamos fazer agora todo mundo junto? Vamos colocar a venda ou fechar os olhos? Vamos tentar fazer o mesmo percurso com a mãozinha na parede e tal? É isso, gente. A gente fala de inclusão reversa e inversa. Trazer essas crianças para sempre, para dentro do mundo da criança cega. Pode isso? Sempre não. Quando a gente fala de Lego Braille Bricks, é esse motivo, né? Ela tem o Braille e tem a letrinha lá. Então,
Então, a criança que é vidente, ela pode poder brincar. Eu tenho aqui depois para mostrar para vocês, mas já vou só dar uma palhinha aí, ó. Eu tenho aqui um mapa interno da fundação, de Braille. Lego, não é o BRICS ainda, ele Lego. Então, assim, ó, eu consigo com isso aqui fazer com que a criança, o adulto, o idoso entenda como é dentro da fundação. Porque é um prédio muito grande, então eu não posso explorar tudo. Então, através disso aqui, a criança que enxerga, ela também pode trabalhar, né? Ajudar com isso. Você pode trabalhar pontos cardeais aí, né? Norte, sul, escrevendo, né? Com o Braille Bricks lá depois, né? No Lego, né? Isso é mobilidade. Ele saber onde ele está em relação ao mundo, tá? Eu falo demais, viu, gente? Mas assim, ó, o recado que eu queria dar dessa inclusão que eu falo rapidamente aí é trazer as crianças para dentro disso. E às vezes o professor não se apercebe que ele não é lógico, não faz por mal. Ele tá tão ali no dia a dia, correndo, 60 alunos na sala, nego pulando na cortina, outro puxando sua saia e gritando, outro mordendo a orelha do outro. Eu sei disso aí, a gente sabe disso. Fui professor de escola estadual há muitos anos. Então eu sei qual é a realidade, embora eu seja professor de educação física, né? Professor mais amado da escola, né? Que vai lá e é bagunça, vai para quadra, é bola, é técnica disso, técnica de vôlei, técnica de basquete. Não jogar bola para as crianças, gente. Pelo amor de Deus, não me assusta, não. É fazer aprender as coisas, né? Então, o professor de sala, eu sei a realidade. Sei que é muito difícil. Mas é por isso que a gente está tentando ajudar da melhor forma possível, dando esses conselhos no velho, tá bom? Ótimo, Eduardo. A Maria Eliane Vasconcelos pergunta se os cursos da Fundação Dorina são gratuitos. São gratuitos, tanto para as pessoas que são atendidas cegas e baixa visão, como para professores. Agora, no momento, né, a Fundação está tendo curso de Braille, curso de adaptação de materiais. Eu dei 2 cursos de orientação e mobilidade em ambiente escolar, é tudo gratuito, tá? E o atendido lá, o cliente cego, também não é cobrado nada, tá? E a Cristiane Alves, ela pergunta como que faz para agendar essas instruções de orientação e mobilidade na Fundação Dorina. Isso acho que ela está falando particularmente, né? Ou talvez seja uma orientação para ela, né? Então, não sei se é para ela ou se seria para um estudante com deficiência visual. Tá. Se ele for passar na Fundação Dorina, ligar no telefone da Fundação, é o 50870998, 50870998, e aí vai ser orientado lá. Vai ser marcado uma rede social, vai chamar para uma entrevista inicial, e aí ele vai ser distribuído nas áreas. Se for uma instrução para profissionais, né, é só seguir aquele trâmite lá. Fundação, ligar lá, entrar no site da Fundação, ligar no mesmo telefone e pedir para falar na reabilitação, que as pessoas vão encaminhar para a área aí. Por exemplo, meu aluno não consegue amarrar tênis. Ligar lá na Fundação. Elas vão encaminhar para a terapeuta ocupacional para ela dar dicas, tá? A gente faz muito isso aí. Ótimo. E mais uma aqui, a Eliane Silva pergunta assim: como podemos estimular a criança que se recusa a usar a bengala, vergonha dos colegas por ser diferente dos demais, e a família a aceitar essa situação? Eu falei um pouquinho antes aí, né? Exatamente sobre isso, né? A gente tem um trabalho muito par e passo com a psicologia, né? Gente, a criança não quer usar bengala, né? Se vocês não tiverem a oportunidade de fazer isso que eu tive, por exemplo, eu tenho lá com as crianças que chegam pequenas lá, você chegar para uma criança de 10 anos que nunca usou bengala, ou então que o pai e a mãe, não, meu filho ainda enxerga, meu filho não é cego, meu filho não precisa disso. É muito ruim, né? Se você não tem esse conhecimento de família, em primeiro lugar, a criança ela vai estar escutando isso aí. Ela escuta o pai falando, não, meu filho enxerga. Né, filho? Você não enxerga? Aí o moleque vai lá, faz uma avaliação, ele bate a cabeça na parede. Fala, pai, enxerga o quê? Ele enxerga não sei o quê. Porque o senhor tá vendo isso aí? E você quer ver um teste cruel que eu faço lá, quando o pai chega numa criança de 10, 11 anos? No final do meu corredor tem uma escada de 4 degraus. E o pai, não, eles enxergam, legal, vamos lá. Anda em linha reta, vai até lá no final. Isso, você tá me vendo aí? A criança às vezes fala que sim, né? O que eu tô fazendo? Eu faço um movimento com a mão. A criança não vai falar. Não sei e tal. Já percebi que não. Então eu falo, pode vir, vem andando na minha direção. E eu tô trazendo ele pro degrau. E o pai tá aqui do meu lado. Venha, pode vir sem medo. Venha sem medo. E o pai já tentando ficar já desesperado ali. E tá chegando, por exemplo, a um passo legal. Eu falo, para aí. A criança para. Você tá aí observando o que tem aqui na frente? Não. É uma escada de 4 degraus. Tá vendo, pai? Ele não ia perceber. Ele ia descer rolando essa escada. Então ele enxerga sim, mas não o suficiente para andar sozinho, sem bengala. Então eu uso muito esses exemplos práticos aí com a família. Porque a gente sabe, gente, é duro, né? A mamãe lá ficou grávida, ela não almeja ter uma criança cega. Que levou meu filho a ser cego. Ninguém tem isso, né? E a mãe entra nessa situação de depressão mesmo, pós-parto, e deixa de embalar a criança, não tem troca de olhar, né? Geralmente o bebezinho sem globo ocular.
isso é muito difícil para a mãe. A gente vive isso aí todo dia lá. Quando eu vejo um casal chegando, um filhotinho lá, sem o globinho ocular, por exemplo, porque se tá com o globo ocular, você ainda não sabe o que está acontecendo, mas se já está sem, já está com o espaçadorzinho muitas vezes lá, para não fechar o olhinho, você sabe que essa família vai passar. E o pai, ele sabe, ele não quer falar para os outros isso. Ah, meu filho nasceu cego, meu filho... Ele não quer isso aí, né? Eu tenho um exemplo rápido para passar do Misael, né, que hoje é presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro aí, foi meu aluno na Unicid, hoje é um advogado fantástico. Ele relata isso aí. Quando ele tinha 10 anos, ele escutou o pai falando: mas isso é um inútil. Eu tinha um sonho do meu filho ser jogador de futebol, nasceu isso aí. Eu não quero saber dessa criança na minha casa. E ele se tornou o melhor jogador de futsal para cegos do mundo durante 5 anos. Né? Ele se desenvolveu, a mãe lutadora, guerreira, foi atrás, e o pai hoje ama ele, adora ele, idolatra, porque a família tem que ser orientada. E geralmente, né, gente, se vocês têm alunos com cegueira aí, ou baixa visão, ou com deficiência em geral, geralmente é a mãe que fica com essa, né? O pai às vezes ou trabalha, ou realmente não quer, não tem estrutura, tem muito isso aí, não tem estrutura para ter um filho cego e rapa fora. E a mãe fica com a criança, com os deveres, com as obrigações, com a luta constante de simplesmente matricular essa criança numa escola. Vocês sabem bem o que eu estou falando. Não, aqui não dá, leva para lá que é melhor. É uma luta da inclusão total. Não vou entrar nessa seara que vocês vão ter palestra sobre isso, mas é a luta constante da família. Então essa família tem que estar amparada. Quando a gente fala lá da importância do médico, muitas vezes, saber de orientação e mobilidade, é comum um médico falar assim, né? Ainda nos dias de hoje, escutei faz uns 2 meses isso aí. Compra uma sanfona pro seu filho porque ele nunca vai fazer nada na vida. É dolorido escutar isso aí, né? A mãe chegar em prantos lá, e aí ela, graças a Deus, no dia que ela chegou, esse meu aluno que está no vídeo, agora ele está com 6 anos, está no Padre Chico, e, nossa, ele corre com a bengala para lá para cá. Eu falei: seu filho sanfona? Você compra um capacete para ele, porque ele vai se matar, vai bater a cabeça nos lugares, isso aqui, tá correndo, jogando bola, chutando bola, querendo morder os amiguinhos. É isso que seu filho vai ser. Sanfona, se ele quiser tocar sanfona, ele vai tocar mais pra frente. Se ele quiser jogar, se ele quiser ser um advogado, se ele quiser mexer com computação, ele vai fazer o que ele quiser da vida. Ele não vai precisar comprar uma sanfona. Então, essa importância de você fortalecer família, né? A importância também de trabalhar em grupo, muitas vezes com outras crianças, em diversos níveis. Não só o grupo da estimulação precoce, sempre fui contra isso aí. Na Fundação, a gente, graças a Deus, tem essa variação aí. Sim, uma criança em estimulação precoce início, uma no meio, uma que já está começando a andar sozinha. Para a mamãe lá da estimulação precoce, falar: nossa, meu filho vai chegar ali. Ele vai andar sozinho assim, segurando com a mãozinha lá, ele vai andar com esse negocinho na mão que o professor deu para ele, esse é o objetivo, tá? Fortalecer muito família. Professor, gente, desculpa, mas eu moro em apartamento e agora começaram a bater aqui do lado. Tá? A Santuza Domingues pergunta sobre a criança surdo-cega. Como que se trabalha orientação e mobilidade com essa criança? Como se dá a comunicação? É muito difícil. Assim, a surdo-cegueira, ela tem instituições específicas para ela, né? Eu cito muito a RINSA em São Paulo, que são profissionais que trabalham exclusivamente com orientação e mobilidade e com atividades da vida diária para criança surdo-cega. Eu vou ser bem genérico, não sou especialista em surdo-cegueira, mas a gente conhece um pouco, né? Mas eu vou ser genérico, né? Então, exemplo, como a criança sabe que ela vai ser alimentada? Você vai ter que colocar um garfinho lá na mão dela, uma colherzinha de plástico, leva na boca dela para ela sentir que aquele objeto, toda vez que ela pegar aquilo na mão, ela vai ser alimentada. Ela vai para o banho. Já pensou pegar uma criança que não escuta, mexer e colocar embaixo da água? Então ela vai colocar uma toalhinha felpudinha na mão dela, coloca no ombrinho, toda vez que ela tiver esse movimento de toalha na mão e no ombrinho, ela sabe que ela vai ser colocada em água. Mãozinha primeiro, tal, e assim por diante, gente. Associação de coisas. Não é fácil. Orientação e mobilidade em área externa com surdo cego é muito complicado. Não só para fazer com que ele entenda, porque você vai ter línguas lá, você vai ter o tadoma, né? A pessoa ela vai ser treinada para isso, você colocar a mão, ela colocar a mão no seu queixo, e através da articulação da sua mandíbula ela vai entender o que você está falando, né? Ou libras táteis, né? Na palma da mão ou no braço. Isso são treinamentos que eles recebem desde pequenos. Mas não é fácil. Imaginem-se rapidamente, né? Fechados. Quando eu falo que é a pior junção de deficiências, né? As pessoas torcem o nariz para mim, mas eu sou bem prático e realista. É a pior, porque assim, ó. Imagine, as pessoas perguntam às vezes para mim: Edu, o que é pior? Ser cego ou ser surdo? Para mim, infinitamente pior ser surdo. Só surdo, hein? Só surdo. Na questão da inclusão, de você participar com pessoas, o surdo ele tem a linguagem própria dele,
se ele fizer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro de ônibus 4 horas, não tiver uma pessoa que saiba Libras, ele não vai conversar com ninguém. O cego, ele entra no mesmo ônibus, ele arrebenta o ônibus. Oi, tudo bem, gente? Pô, cadê o ponto? Onde vai ser o posto que não vão parar? Não? Na hora ele fica amigo de todo mundo. Então, para a inclusão da pessoa e para desenvolvimento nesse sentido, é muito melhor você ser cego. Isso é a opinião minha. O surdo, ele tem, sim, essa comunidade surda, né? Ele precisa desse intérprete de Libras para qualquer coisa. Aí já vou entrar com a minha língua afiada. A universidade, muitas vezes, ela não quer o surdo em sala, porque cada sala que tiver um surdo, ele tem que ter um intérprete, que é um profissional que você tem que pagar. Então, quando ela vê, depende da universidade, lógico, né? Ela vê um surdo se matriculando, ela fala, olha lá, 3 mil para esse cara aí durante todo o curso, fora os professores normais. Então, estou falando da questão de inclusão global agora, mas para isso o cego ele tem muito mais chance de se enturmar, de ser incluído dessa forma do que o surdo. Então, voltando só para o surdo cego, é complicado sim, por isso que tem instituições específicas para isso. Quando eu recebo um aluno lá, a primeira avaliação que eu faço, grotesca, é ficar 5 passos do cara, você me escuta, fala baixo, você me escuta. O cara, oi? Epa, eu já fico ligado. Dou um passo para trás, você me escuta? Não. Faça uma audiometria, traga para a gente. Se tiver tudo ok, você vai fazer o treinamento, senão a gente vai encaminhar você para outra instituição. Porque, imagine vocês, o cego, né? Ele se orienta muito pela audição, principalmente na mobilidade, né? Usar essas outras pistas sensoriais aí. Então, é o tato, é o paladar, muitas vezes, o sentimento do que está acontecendo à sua volta através dos sons. Então, não é que você ganha audição, você otimiza o que você tem. Então, se eu estou andando aqui numa rua, imagine vocês andando, tem carro à sua esquerda, numa descida, lá embaixo tem carro cruzando à sua frente. Então, eu estou chegando, estou escutando já o carro passar lá na frente. Opa, estou chegando na esquina. Então, se você não tem essa audição, já complicou o lado aí. Você vai ter que ficar procurando parede para tentar achar para onde está indo a esquina, a parede. Pode ser a entrada no estacionamento de um prédio, pode ser um comércio. Então, a audição realmente faz muita falta na orientação à mobilidade e a gente não trabalha com surdo cego, tá? Ótimo, Eduardo. Tem muitos agradecimentos, tá, pelos esclarecimentos. E a Elza Azevedo pergunta se a Fundação Dorina tem atendimento psicológico, pois tem um aluno cego e observamos uma não aceitação pela família. Sim, ele participa não só o atendimento psicológico. Ele não vai lá, eu quero passar com a psicóloga. Ele vai passar pelo processo da fundação, tá? Nesse caso aí, nas avaliações, ou ele vai, lógico, né, vai ser percebido se a família vai falar sobre isso, né? Vai dar o foco para a psicologia para ele, logicamente. Exemplo aí, tem muito aluno meu, faço avaliação lá, o cara precisa da bengala. E eu sou bem nítido, eu falo, claro, você fala, gente, a gente não obriga ninguém a usar bengala. Façam, é por isso que tem que fazer, por isso, olha aqui a escada, cuidado. A hora que for o seu momento de usar a bengala, você se achar confortável, você me procura. Então, primeiro você vai para a psicologia, você e a família, sempre sendo atendido por psicólogos diferentes, né? O aluno e a família, pessoas diferentes. A hora que você se fortalecer lá, você volta para mim. A gente faz muito isso aí, tá? Ótimo. A Edneia Camisaço Pinheiro, ela está comentando, acho que é dessa instituição que você falou do surdo cego, não sei se eu sei pronunciar direito. Arrinsa. O curso na ADFAV Arrinsa é maravilhoso. No ano passado eles estavam em parceria com a USP, pude participar e foi enriquecedor. Isso aí, é muito legal, né? A Shirley lá na Arrinsa, uma amiga de longa data também, ela que é presidente lá. Ele sempre faz capacitação também para profissionais, porque é uma coisa muito ímpar, né? Uma coisa muito, assim, são raros os casos, né? Nós temos um casal famoso aqui, a Shirley e o esposo dela, estão sempre em congressos e tal, e é muito interessante você conviver, né? Porque ela enxergava, ou se eu estiver mentindo, é o contrário. Ele enxergava e ela não escutava, e os dois foram perdendo os outros 2 sentidos. Então, eu enxergava bem, fiquei surdo, depois perdi a visão, e o contrário também, o outro. Então, eles se completam aí, viajam o Brasil inteiro, dando palestras e tal. E são assim, a pessoa é incapaz, né? Compra uma sanfona, pelo amor de Deus, né, gente? É o fim do mundo, né? Pessoas formadas tal, e viajam aí o mundo até, falando sobre a deficiência, as dificuldades, as necessidades. Hoje a tecnologia ajuda muito, né? Você está com tecnologia ali avançada para você se virar. Aí só voltando lá na questão do surdo-cegueira, né? Como se comunicar, né? Será que eu estou no lugar certo? Quem que vai me falar isso? Na rua eu vou achar alguém que saiba libras táteis, né? Se eu não souber o Tadoma, e se eu souber, como eu vou provar para essa pessoa que eu quero colocar a mão no rosto dela para isso? Eu tenho que ter uma comunicação aqui, um dispositivo para que a pessoa leia o que eu estou querendo, né? Como eu vou me aproximar dessa pessoa? É bem complexo, tá, gente?
Tá joia, Eduardo. As questões acabaram. Vamos para os videozinhos? Vamos. Ô, Eduardo, como eu tô com esse barulho aqui, eu acho que eu vou deixar sem som e você vai comentando. Pode ser? Pode ser. Então tá bem. Gente, só para vocês entenderem aí, antes da Dani passar o vídeo aí, assim, essa criança é uma criança de 4 anos. O Kevin, ele chegou na fundação com cerca de 9 meses de idade, trazido pela mãe. Passou por todo o processo da estimulação precoce, né? De estimulações, de aspecto sensório-motor, tudo que ele tinha que fazer em relação a ser reabilitado, aí no caso ser habilitado desde pequenininho, ele fez. Então vocês vão ver aí uma criança com chupeta. Nós falamos, nossa, esse Eduardo é bem louco, uma criança de chupeta, falando de bengala e tal. Mas observem vocês mesmas aí mesmos, os professores, e aí depois a gente volta a trocar ideia, mas eu vou fazer a descrição dos vídeos aí. Pode passar, Dani. Ele está numa sala aí, rodeado de professores, tá? As carteiras aí estão em U. Observem que ele tá. Eu fiz aí o quê? Fazer com que ele se aproximasse de mim. Observe que ele tá de chupeta, encostado numa cadeira, né? Sempre deixar a criança em contato com alguma coisa para que ela não se fique solta ali, não se machuque. Essa bola que eu tô segurando é uma bola de goalball. Esse esporte aí que todo mundo percebeu aí nas Paralimpíadas, né? Ela tem guizos dentro. Mas, nossa, não tem uma bola de goalball. Pode ser uma bola de capotão sacada com um saco de mercado, de papelão aí. A criança vai perceber o som da bola. A intenção é fazer um Kiliani na direção do som da bola, tá? Então, observam aí. Achou a bola, né? O que eu quero com isso aí? Que ele se direcione, que ele consiga já entender que a audição vai ser primordial na vida dele, que ele vai se orientar muito por aquilo que tem, tá? Aí eu mandei ele dar um cavalo de pau. Tá com a chupetinha dele lá, bola de novo, joguei, para se entender se ele tá entendendo realmente onde tá indo a bola, tá? Exercício bem basicão e tranquilo, né? Sossegado demais mesmo, mas para entender que ele não tem dificuldade em motora, ele tem apreensão da bola, ele pega a bola com facilidade, baixa, levanta, tá? Tá entregando a bola de volta para mim, aí eu vou levar ele lá de novo lá para deixar ele parado no lugar. E vou pegar um outro movimento aí, um outro exercício que vou passar para ele através de um outro objeto que eu vou passar para ele, tá? Posso passar o próximo, Eduardo? Pode. Aí as professoras vão conseguir entender a sequência lógica aí, tá? Da bengala para bengala, tá? Coloquei ele em contato lá com a cadeira de novo, para não ficar solto, safado. Não sair correndo por aí. E eu vou pegar um jump, um mini trampolim, desses de academia. Aí, né, vocês estão observando aí, pessoas que têm baixa visão, é um trampolim redondinho, uma cama elástica redonda, tá? Tem mais ou menos uns 50 centímetros de raio aí. Soltei no chão para fazer barulho e falei, tá escutando esse barulho aí, cara? Se aproxima aí. Ele tá vindo através do som que eu soltei o negócio no chão. Tá? Tô falando para ele vir devagar, para ele não bater a canela ali. Devagar, devagar, devagar. Encostou. Ele abaixou aí e já estava observando o que é. O que ele vai fazer? Vocês tá saindo o som aí, mas ele falou, pá, pular. Porque ele sabe que isso aqui a gente fazia o trabalho de pular com ele. Ele já subiu aí, já tá sacudindo o corpinho dele, meu. Tá pulando sem medo, ó. Tranquilamente, não tem medo. Gente, você fazer uma criança cega saltar é muito complexo, meu. Porque ela tem medo de, vou pular para onde, né? Então vejam aí o desenvolvimento dele, né? É um queridão e tal, bem tranquilo. Consegue... Observe uma coisa bem importante, ó. Ele tá com os bracinhos abertos, né? O que ele faz toda vez que eu solto ele? Ele traz o braço, e isso o bebê cego faz muito, para dentro do corpo, meu. Ele tem medo de levar a mão para os lugares, porque ele não sabe o que tem, o que ele vai tocar. Então ele tá sempre com a mãozinha fechada. Isso tem que ser trabalhado, para ele abrir os bracinhos, né? Colocar coisas a uma distância que ele consiga ampliar os movimentos dos bracinhos dele para pegar uma coisa sonora, um chocalinho diferente, uma bola com guiso no bercinho dele, para que ele já tenha essa amplitude desde pequeno. Aqui eu vou fazer algumas perguntas para ele aí. Onde está a cabeça, onde está
Joelho, o que ele fez aqui? Ó? Ele está pedindo para mim como é o negócio. Aí eu falei para ele, ó, você está vendo a sua touca aí? Tem um elástico? Aqui também tem um elástico em volta dessa plataforma, que é uma capinha, para encapar ela. Fiz essa relação aí. E estou perguntando para ele aí, ó, onde é a sua cabeça? Olha lá. Onde é seu joelho? Onde é seu pé? E ele está sinalizando para mim. Vou perguntar daqui a pouco, onde é a sua frente, onde é as suas costas? Porque isso para nós é importante, né? Você vai andar em frente. Cuidado que nas suas costas tem um degrau. Ele tem que ter essas referências. E aí, quando a professora perguntou lá, quando é que começa a bengala, vejam que tem todo um caminho para isso, né? Ele só vai começar com a pré-bengala quando ele estiver bem firme nisso. Ele se locomovendo para os lugares. Vocês percebem que quando ele vai andar, ele leva um pouquinho a mãozinha na frente. A ideia é que quando começar a pré-bengala, que daqui a pouco vocês vão perceber, ele já use aquilo como uma referência de lugar de colocar a mãozinha dele na frente. Estou pedindo para a professora chamar ele. Fala, Kevin, para saber onde ela está. Ela está na frente ou está nas costas? É esse movimento que eu estou pedindo para ele fazer. A professora está chamando ele e ele está aqui na frente, está nas costas. Ele ainda não me respondeu. A professora está chamando de novo. É bom que está sem som, dando que eu falo assim, professora, chama aí, meu. A professora vai chamar e falar, tá nas minhas costas. Legal. Ou seja, eu estou na sua frente e essa voz está nas suas costas. Então, essa aula já apontou, vocês viram aí. Ele levou o braço para trás, está lá, está atrás. Então, é uma sequência lógica aí para a gente trabalhar depois, tá? Pode passar outro, Dani. Vamos passar todos, né? Depois vocês viram. Se dão as dúvidas. Estou com ele em frente àquela escada que eu falei para vocês no final do corredor, né? Tem o piso de bolinha no chão. A dúvida da professora, ó, tá vendo? Ó? Como é interno, nós colamos o piso por cima do piso normal. Ó. Então, é o piso de bolinha que é o alerta. A gente está sinalizando para ele que quando tiver aí essa bolinha, ele tomar cuidado, que pode acontecer alguma coisa diferente, tá? Então, ele está passando a mãozinha dele na bolinha para isso aí. Vou falar para ele que tem um degrau, tá? Que a gente vai descer. Falando que o degrau está à direita dele, à esquerda do lugar que a gente veio, né? E a gente vai descer a escada. Muita cautela, né? Voltando lá. É uma criança, né? Então não pode nem um minuto piscar, que pode acontecer uma coisa, um acidente. Imagina essa criança caindo nessa escada, nunca mais ela vai querer descer uma escada, né? Nessa idade. Então, bem cauteloso, né? Para ele entender a escada, né? Quantos degraus tem, entender que acabou a escada porque ficou lisinho o chão. E aí eu já vou apresentar para ele um dos brinquedos que eu uso lá com o pré-bengala, que é aquele gira-gira. Vocês vão ver, eu vou dar na mão dele, tá? Observe que ele está segurando ele na minha mão, não estou segurando eu na mão dele, para ele já ter esse hábito de segurar na mão das pessoas e não ser guiado puxando, tá? Então ele está segurando na minha mão. Tô com o gira-gira na mão lá, ó. A gente vai até o final do corredor. Ele já conhece esse brinquedo, logicamente, né? Que a gente já faz o uso dele. Nesse caso aí, era a segunda semana que ele estava vindo comigo com esse brinquedo, ele já tenha sido apresentado ao brinquedo. Ele não usa ainda de forma correta, mas ele já conhece o que é o gira-gira. Então tá lá, só para mostrar para ele que é aquele brinquedo, já que ele tem conhecimento, ele está colocando a mãozinha lá para entender que é aquilo que ele tem. Pode ser usado aquele brinquedo de patinho lá do 25 de março também, que bate as asinhas, alguma coisa sonora, tá? Que chame a atenção dele. Criança aí, precisa de coisas que estimulem ela a gostar daquilo, tá? Não pode ser uma coisa maçante, sempre brincando, vamos lá pelo caminho do hipopótamo, pensa que a gente tá na floresta, vamos chegar na Lagoa do Jacaré. É assim, criança, a gente tem que brincar muito nessa parte lúdica aí, né? E observem lá, como ele tá usando já, ó. Ele tá com uma mão só, já usando, é o que a gente quer. O início aí pode ser com as duas mãos, mas com o tempo a gente quer que ele use só uma mão, porque a outra mão, na bengala, ele vai usar com uma mão só. Então isso aqui já é o start aí para ele entender que quando esse objeto bater em alguma coisa, ele não conseguir passar, ele vai ter que achar um lugar para ele passar sozinho. Então ele vai achar um espacinho e ele vai continuar a caminhadinha dele. Esse é o objetivo da pré-bengala. Nesse momento ele já sabe que mais para frente ele vai usar um outro instrumento, que é uma brincadeira bem legal, que é um negócio que tem uma rodinha na ponta.
eu vou apresentar para ele daqui a pouco ali. Então, esse trabalho é feito aí para e passo com a família, aí no caso só a mãe, né? A mãe, nossa, super apoiadora, e ele pergunta aí para mim, cadê minha mãe? Fala, foi no banheiro. Ela tá aqui, ó. Ele já perdeu esse vínculo com a mãe. Antes ele fala, ai mãe, fica aqui. Então, já faz tempo aí nesse momento que ele já não quer mais a mãe. Levou a mão lá no lugar, vocês perceberam. O que eu faço? Cuidado com a mãozinha solta. Pode ser uma coisa que vai machucar. Mais para frente na rua, se for um portão, pode ter um cachorrinho que pode morder a mão da gente. Então a gente vai evitar levar a mão nos lugares. Desde essa idade eu já começo a orientar, tá? Tem cego adulto aí que às vezes está uma mordida na rua, porque você costuma colocar a mão em tudo. Tem a bengala, então usa a bengala como referência, não mais a mão. Então aqui ele já está sendo orientado para não ficar levando a mãozinha direto nos lugares, tá? Nós vamos agora para uma outra pré-bengala. Está conhecida aí, os professores que trabalham na área já vão saber. É um bambolê, né? A gente faz um raquetão aí com bambolê, também com arroz dentro, para fazer um barulhinho, para quando ele bater fazer barulho. Mas a ordem das coisas aí não faz diferença, tá? Tanto pode ser iniciado pelo raquetão ou pelo gira-gira, depende muito da criança, tá? Se ela fica muito mais segura segurando o raquetão primeiro, ela pode usar esse raquetão aí primeiro, tá? O princípio é o mesmo, usar para se defender de obstáculos. E nesse momento, não se fala de degrau, né? Sempre em área contida, sem muito som de carro, sem buzina, sem nem falando, para a gente brincar, conversar muito. Ele gosta muito de bola, esse menino. Então a gente chuta muita bola hoje lá, para desenvolvimento mesmo, motor das perninhas, sabe? De saber, ó, chuta mais para a direita, chuta mais para a esquerda, chuta bem em frente, chuta essa bola lá para trás do mundo que você tá. Eu uso muito essa parte. Até minha formação de educação física, eu gosto muito dessa parte, de trabalhar essa parte motora da criança através de brinquedos, tá? Principalmente parte física aí. Tá vindo lá com o raquetão, né? Percebam lá, ele tá segurando lá com as duas mãos, né? Porque ele se sente mais confortável aí. Nesse momento ele tá, ó, já trocou para a mãozinha esquerda, ele consegue usar as duas mãozinhas já. Isso não foi o que trabalhei, naturalmente ele já começou a fazer isso. Eu não corto, ó, legal, isso. Descansa um pouquinho a mão direita, isso é ótimo para o cego adulto. E reclama muito de dor de impulso, né? De você fazer esse movimento aqui na rua. Então, se ele for ambidestro, vai ser ótimo para a bengala, principalmente, tá? E agora, finalmente, a gente vai apresentar para ele a bengala. Lembrando, né? Que a mãe já sabe disso há meses, né? Meses, que ele vai ser apresentado esse instrumento para ele. E que aquilo que vai fazer ele andar sozinho. Hoje ele é aluninho do Padre Chico, lá já tá lá saracoteando com os meninos lá, tá muito em dezembro. E aí, de cada 6 meses, ele volta para mim, pra gente fazer um recall lá, e o que a gente vai fazer agora, vamos lá pra rua já juntos, estudar som de carro. E aí tá apresentando a bengala para ele, o cabo, falando que é de alumínio, que é um material geladinho. Ele vai colocar a mão lá na ponta, que tem uma rodinha, né? Aí falando de bengala lá, essa é uma ponteira roller, que ela fica em contato o tempo inteiro com o chão. Pode ser a bengala de ponteira fixa também, que as pessoas usam fazendo um arco suspenso, mas eu não gosto muito desse tipo de bengala, porque está bem à sua frente, você não consegue perceber, tá? Pessoas cegas já há algum tempo, elas preferem a fixa, porque anda mais rápido. Essa aqui ela vai enroscar mais no chão das calçadas, mas em contrapartida você consegue perceber tudo que tem, né? E aí eu falo da importância do trabalho familiar, né? Da mãe estar acompanhando e já ter visto outras crianças com bengala, lá dentro da fundação principalmente, andando, as mães estão na recepção, vê eu passando com a criança, e a criança, eu sempre brinco demais, encho o saco da molecada, né? E fico enchendo o saco e cantando, e aí isso não é um esforço para a mãe entender que aquilo o filho dela vai passar. Se ela estiver bem amparada, bem apoiada, ela pode ter aquela recaída, né? Ai, meu Deus, mas meu filho vai usar isso. Vai, mas olha, veja só que ele está se deslocando sozinho, né? A criança, né? Ela fala, nossa, mas nunca vi meu filho sair daquele ponto sozinho, ele está indo. A gente trabalha muito nesse aspecto a mãe não acompanha direto, né? Então, assim, ela acompanha parte da aula e a criança tem que saber que ela está ali naquela hora e ela vai sair um pouquinho. A mamãe vai tomar um café, tá? Ele criar esse vínculo comigo, e isso é feito aos poucos, logicamente, né? E aí a mãe, às vezes, não resiste, vem lá e dá uma espiadinha, beleza, pode vir, mas não se faça presente para ele não escutar a sua voz. E é isso aí, ó. Veja aí, ó. Ele tá usando como? Se fosse aquele primeiro brinquedo lá, né? E ele tá tudo feliz, né? Ele tá falando uns negócios aí, pelo que ele tá sem o sonho, mas ele tá dando risada. A mãe tá falando, vem, Kevin, ele fala, tô indo, mãe. E ele tá andando já.
E sacudindo a carcassinha pequena dele, meu. Isso aí foi uma formação de professores também, que a gente teve lá na fundação, 2 anos atrás, essas mesmas que a gente está tendo lá, hoje também. É isso, gente. Através dos vídeos aí, se vocês agora quiserem fazer suas colocações, tirarem dúvidas. Mas basicamente, né, peço até desculpas pela simplicidade da sequência dos vídeos aí, porque é difícil, né, a gente filmar a criança e trabalhar. Eu aproveitei esse momento do curso, as professoras filmaram isso para mim lá, sem falar nada. Depois que eu peguei isso, pedi para a mãe, lógico, autorização para mostrar e para os professores. Então, tive esse material rico aí, de uma forma que a gente consiga elucidar para quem diz que nunca fez ideia de como uma criança começa com a bengala, tá? Ótimo, Eduardo. Foi bem esclarecedor. Legal. A Maria Eliane Vasconcelos está fazendo uma pergunta que você já falou, mas vamos repetir de novo. Sim. É sobre o cão-guia. Qual Sim. que é o valor do cão-guia? Isso, em média, $40 mil em média em escolas dos Estados Unidos, né? Nós já tivemos projetos em São Paulo que buscavam o cão de graça e traziam. Um deles foi o Projeto Íris, há algum tempo. Mas projeto para adestramento de cão no Brasil hoje, nós temos um grande em Salto de Pirapora, que é o projeto da Magnus, tá? Ótimo. A Denise Gomes da Silva está fazendo uma pergunta aqui interessante. Como lidar com uma criança cega e autista? Tem algumas dicas? É assim, ó. E aí, de novo, vou voltar naquela... Parece uma coisa meio retórica, mas assim... Depende muito do grau do autismo da criança, né? Depende muito do grau de desenvolvimento dessa criança. Você pode pegar uma criança com grau de autismo até mais severo, mas foi trabalhada corretamente, que é fácil de trabalhar. Eu tenho 2 alunos com autismo, né? Um de 12 anos, um de 16. Esse de 12 era muito arredio, é resistente a toque. Hoje, e assim, imagine, o cego resistente ao toque é péssimo, né? Porque você precisa segurar em alguém para se locomover. Você precisa de alguém para atravessar a rua com você. Então, você vai ter que segurar nessa pessoa. Então, é um trabalho de sensibilização da criança, de vínculo mesmo. Não é fácil, né? Depende muito do grau do autismo da criança. A gente não trabalha nesse momento. E eu vou falar uma coisa muito ruim, mas assim, talvez ela não consiga trabalhar nessa fase isso. Porque se ela não aceita toque, ela não aceita segurar um objeto na mão, se ela tem maneirismos muito potentes e ficar o tempo inteiro sacudindo, é muito complicado. Isso tem que ser trabalhado lá do começo, voltar passos atrás, muitas vezes, para depois pegar essa criança novamente, né? Então não é fácil, não. As dicas que eu posso dar são essas apenas, porque a gente vai entrar muito aí nessa parte ética profissional, né? Dos profissionais que atendem diretamente crianças com autismo. Dá para trabalhar sim, mas depende muito do grau de autismo que a criança tem, tá? Tem que ter um trabalho anterior, né? Isso, com certeza, com certeza. Tá. Mas eu quero só falar um negócio, Dani. Infelizmente, hoje assim, ó, de novo o olhar do velho linguarudo, né? Toda criança tem autismo, né? Toda criança, não, é autismo. Autista, a criança não quer falar. Eu, inclusive, estou com autismo, porque tem hora que eu não quero falar com a minha mulher, não quero falar com ninguém, quero ficar sozinho, escutando música. Os caras, esse velho tá com autismo, tetor, acho. Porque a criança, ela foge do padrãozinho ali, principalmente a criança cega. Isso aí é autismo. Gente, a criança congênita, ela é totalmente diferente da criança que nasceu vidente, enxerga, é totalmente diferente. A criança cega congênita é diferente da criança que perdeu a visão com 10 anos. É diferente, as pessoas têm que entender isso. Ela vai ter uma maneira de minho leve lá? Vai ter muitas vezes, porque é falta de estimulação. Não deve ter, você deve corrigir isso. Mas você pega uma mãe muito relapsa, a criança fica muito tempo sozinha no berço, sem estimulação, ela vai criar coisas que vão embalar ela, meu. Que legal, sacudir a cabeça. Eu tava no metrô outro dia, eu não tô brincando. Eu parecia que o cara tava escutando Metallica no fone, um cego adulto. Aqui, ó, sacudindo a cabeça pra frente e pra trás do metrô, velho. Eu tive vontade de falar, você tá escutando o que aí? Iron Maiden, Metallica? E é um adulto que não teve isso cortado quando era mais jovem. O cara tá sozinho ali esperando alguém, ele cai nessa coisa que alenta ele. É um movimento que tá fazendo ele se sentir tranquilo. Então isso tem que ser trabalhado. Então você pega uma criança jovem, cega, o médico fala, é autista sua criança, hein? Ela tá com traço de espectro autista. Gente, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, né? Porque infelizmente vem lá o laudo do médico, lá na fundação, a gente bate de frente com algumas coisas, porque assim, mas como é que esse cara me fala que uma criança de 2 anos cega é autista? Então, ele tá se baseando no quê, meu? Aí é briga, né? Vocês sabem. É o professor de educação física querendo falar com o médico, o cara fala, dá licença, quem é você na hora do dia? Então, e aí vai, meu. Então, aí o que eu falo pra mãe?
Mãe, então, assim, ó, a senhora confia no trabalho da gente aí? A senhora quer, não é uma experiência, mas a senhora quer entender como é o trabalho para a gente tentar tirar isso dele e a gente vai sim, mais para frente, fazer uma outra avaliação com outro neuro e tal? Sim, se amanhã você fala que sim, a gente toca o barco, meu. Porque sim, esse cara pode estar certo, beleza. Mas, gente, a prática diz que muitas das vezes ele está errado. É a mesma coisa que você falar assim, ó, o cara, ele tem dificuldade de se relacionar porque ele é congênito. Gente, não tem nada a ver. Ele é um congênito mal trabalhado. Ele arrasta a perna porque ele é congênito. Mentira. É um congênito que nunca foi trabalhado. A gente detecta nessa parte visual aí, olhando, observando a criança, o adulto, às vezes chegar para mim lá, da recepção até a minha sala, eu já sei o que o cara tem, meu. Dá para ver o cara andando, as dificuldades que ele tem. Então, essa questão do autismo aí é uma discussão aí médica e tal, mas eu tenho passado muito por isso aí, tá? A Renata dos Santos está perguntando sobre se há brinquedos com qualidade para as crianças com deficiência visual. É assim, gente, hoje tem muita coisa no mercado, né, de brinquedo para criança, muita, para criança que não enxerga direito, ou tem baixa visão, ou cega, né, tem muita coisa. Só que assim, quando eu falo de brinquedo para criança, é legal você perguntar para uma profissional, né, lá para fisioterapeuta, para uma terapeuta que trabalhe com estimulação, né? Brinquedos com alto contraste para criança que tem baixa visão são importantíssimos, né? Preto e amarela, uma combinação fantástica aí. Tanto é que a fundação é preta e amarela, até por isso, né? Porque o prédio é pintado dessa cor, porque a gente acha que são cores, né? Que a criança que tem baixa visão, ela vai ter contraste. Então você tem muita coisa legal, mas tem muito lixo também, e a gente tem que tomar cuidado, assim, uma criança que enxerga, ela tem muitos perigos com brinquedos, né? De engolir um brinquedo, né? Mas aquele chocalho é legal, mas jogar bolinha parece uma moeda de 50 centavos. Não dá para ter para a criança, né? Coisas que sejam seguras para a criança. Mas pesquisando aí, mesmo em lugares, por exemplo, Aramara, né? Que vende coisas para criança, Civian, que vende equipamentos, você não acha muitas variáveis de brinquedos, você não acha muitas coisas. Você acha alguns brinquedos, basicamente a gente precisa de brinquedo sonoro e brinquedo com contraste. Então, um brinquedo que você pode, até uma criança que enxerga, use, você fala, isso aí é legal para o meu filho, isso aí vale a pena comprar. Tá? Não tem uma designação de brinquedos, né? Tem cursos de adaptação de materiais para criança muito legais, que você faz com reciclagem e tal. A Fundação também está tendo esse curso agora, nesse momento aí, vai ter outro agora no mês que vem, que você constrói materiais na sua casa para criança, com pote de sorvete, bolinha, com pegador, né? com pregador de roupa, e são brinquedos que vão ser úteis até para o pré-braille da criança, tem nada a ver com o meu assunto, aproveitando, e também pela essa parte lúdica dela brincar, tá? Ótimo, Eduardo. A Patrícia, nossa tutora que cuida do chat, está colocando que todos estão completamente encantados com o trabalho que você realiza. Bom. E muita emoção no chat. Bom. A Érica Lima está perguntando o seguinte: que dica você poderia dar para trabalhar com um aluno cego de 12 anos no 7º ano com rebaixamento cognitivo numa sala de 35 alunos? É complicado, né? É assim, a gente fala muito disso aí. A orientação e mobilidade não tem nada a ver com a sala de aula, né? Não é a minha área, né? A professora está fazendo uma pergunta que não seria para mim, mas eu vou passar minha experiência para isso. Se ela falasse assim para mim, professor Edu, o que você faria para esse cara andar de bengala na escola? Eu responderia agora tranquilamente, eu ponho a bengala, vai junto com ele, leva ele, não. Essa parte de rebaixamento cognitivo é exatamente volta lá no autismo. Quanto de rebaixamento cognitivo esse cara tem, né? Esse aluno precisa de uma auxiliar de sala todo o tempo? Ele precisa disso? No contraturno ele está sendo acompanhado? Então é um caso muito específico, né? Não dá para a gente falar, eu falo dos alunos que eu falei lá no começo, não é fácil você trabalhar com uma criança cega, mas eu preciso falar da mobilidade, né? Professor, mas eu preciso fazer com que ele entenda como é o banheiro lá e não posso deixar meus 30 alunos. Vamos fazer aquela brincadeira com todos. Se vocês não enxergassem, onde estaria o vaso sanitário aqui? Procura com o pé? Procura com a mão? Ou procura com o pé, que se você for colocar a mãozinha lá no vaso sanitário, pode estar sujo. Onde fica a papeleira? Costas da mão na parede? Mão? A gente leva os outros alunos para isso. Essa pergunta, professora, eu vou ficar te devendo aí, porque eu não quero entrar no mérito e no campo aí de outro professor que eu vou ser eliminado, né? Então, eu realmente entendo sua angústia aí, mas entenda que a orientação e mobilidade ela não faz parte dessa seara de dentro da sala de aula no desenvolvimento cognitivo, motor e educacional da criança que tem um outro rebaixamento cognitivo qualquer, tá?
Vou ficar te devendo. Ótimo, Eduardo. A Andréia Silva está falando uma coisa que agora é da sua área. Opa, isso, mano. Eu vou ampliar um pouquinho mais ainda. Ela fala assim: bom dia, seria possível mostrar, descrever como auxiliar uma pessoa cega a atravessar a rua? Mas você podia dar, Eduardo, algumas dicas, né? Porque você falou muita coisa muitas áreas que a gente não pode se atrever, né, sem ter essa especialidade. Mas o que nós, simples mortais, por exemplo, eu tenho uma tia cega, sim, né? Eu aprendi que eu tenho que dar meu braço para ela e ir caminhando devagar, né? Isso. Você mostrou ali no vídeo que não é você que segura a mão da criança, mas é a criança que segura em você. Perfeito. Então você podia dar umas dicas básicas assim do que a gente pode fazer, né, ao encontrar um cego na rua ou com alguém na família, né, ou na escola. Com certeza. Na cartilha que eu encaminhei para vocês aí, que vocês vão disponibilizar, tem tudo isso aí. E bem explicado, tem fotos, tem tal, mas com certeza eu vou falar sobre isso. Nada mais é uma pessoa cega, ela só atravessa a rua, gente, em duas hipóteses. Ou acompanhada de alguém que vai oferecer o cotovelo para ela, ela vai segurar em forma de pinça, a pessoa cega sabe disso, ela foi orientada para isso. Pegar no cotovelo em forma de pinça. Por que em forma de pinça? Que se você pega no braço por aqui, como se fosse dançar quadrilha lá, você está muito mais próximo da pessoa. Se essa pessoa cair, você vai cair junto. E se você tiver um passo atrás dela, segurando no cotovelo da pessoa, você está literalmente um passo atrás. Qualquer movimento que ela faça de descida ou subida ou mudança de direção, você vai acompanhar. Então, exemplo, você está andando lá na calçada com ela, chegou um degrau no meio da calçada, e essa pessoa que está te guiando não tem essa experiência de te falar, vai ter um degrau. Ela vai passar batido ali. Quando a pessoa fez o movimento de descer o cotovelo, quem está sendo guiado falou, opa, vai até parar, tem um degrau aí? Tem, porque a forma correta de segurar é ela segurar no seu cotovelo, isso é uma coisa. Então ela só vai atravessar a rua. Aí a importância do uso da bengala lá por baixa visão, que não quer usar bengala, uma pessoa sem bengala num cruzamento, ninguém vai abordar. Pô, você quer ajuda aí? Ninguém vai abordar. E o que ele faz? Ele espera uma pessoa parar do lado e andar para ele junto. E aí ele se coloca em risco. Porque essa pessoa que está andando sozinha ali, ela viu o semáforo fechado, deu uma olhadinha, vem vindo um carro à distância, mas ela apressa o passo. E essa pessoa que está ali esperando para atravessar, ela fala, já abriu, eu vou acompanhar esse cara. Esse cara vai vir um carro, ele vai correr ou parar. E a pessoa que não enxerga direito vai ficar vendida no meio do cruzamento. Então essa orientação a gente não dá. Então aproveitando, pode atravessar aí, senhor. Não é para ir. O cara vai parar o carro aqui e mandar você vir, o carro do lado lá ele não vai poder parar. Então o carro pode parar e atropelar a pessoa. Pode passar no meio uma moto. Ô Edu, eu desenvolvi uma técnica. Eu paro na esquina, sozinho, tenho o carro parado aqui na minha frente, eu atravesso. Não faça isso. Porque às vezes o cara está parado só para não trancar o cruzamento. O semáforo está aberto para ele. Mas se ele avançar, ele vai ficar em cima da faixa de pedestres. Ele só está parado para esperar o carro de lá ir para frente, para ele cruzar. Você só pode atravessar nessa sua técnica mirabolante, eu falo para eles, se esse carro parar e esse carro da esquerda começar a andar. Aí tudo bem, você sabe que esse carro está andando, eu já conheço a via, sei que não é uma via de mão dupla, que esse carro que está à minha esquerda não vai passar à minha frente, então com esse é um cruzamento clássico, carro à esquerda, carro à frente. Parou aqui, andou aqui, posso ir. Então ele só atravessa segurando alguém ou com semáforo sonoro, que também não é realidade no Brasil. Então ele aperta lá, dispara, ele pode atravessar sozinho. Senão ele vai ter sempre que ser ajudado por alguém nesses cruzamentos. Eu até brinco, a gente dá autonomia e independência para o aluno, mas com segurança. Esse aluno ele não pode se arriscar. Ele vai para o meio do quarteirão para tentar atravessar no meio do quarteirão. Técnicas mirabolantes. É sempre no cruzamento, aguardando a ajuda de alguém. Tá bom? Ótimo. Gente, vou fazer uma última pergunta, que eu vou dar uma passadinha nas atividades do ambiente com vocês, tá bom? Essa aqui é do Cefai, da DRE São Mateus. Não tem aqui o nome. Tem o nome sim. Muitos estudantes com cegueira / baixa visão acabam sendo encaminhados para uma outra perspectiva, deficiência intelectual. O que o professor tem a dizer? É o Cláudio Alves de Mello. O Cláudio, é assim, cara, eu falo lá para você, cara, a mesma questão do médico falar que a criança é autista porque ela não enxerga, né? A gente desenvolve esse conhecimento, é lógico, né? Quando ele chega para uma instituição como a nossa, ele chega com laudos, né? Eu já tive alguns casos, né, de a mãe omitir esse laudo, por ela achar que a criança não vai ser atendida lá na fundação. A fundação não atende múltiplos. Então, por exemplo, surdo cego, ela não vai atender. Ela não vai atender um autismo muito severo. Ela não vai atender uma deficiência cognitiva muito severa. Não vai, porque ela não tem profissionais para isso. O nosso carro-chefe lá é o cego.
ou baixa visão ou cego, né? A gente, no desenvolver da avaliação, às vezes, com o aluno, na primeira avaliação você não percebe direito, porque a mãe omitiu isso, que ele tem essa dificuldade sensório-motora aí, cognitiva. Então, durante o treinamento, durante as avaliações, na verdade, o início do treinamento, 5, 6 atendimentos, são avaliações de 20 minutos, sabe que a criança ela não fica muito tempo, né? Então, a gente vai tentando perceber isso. Quando a gente entende que essa criança não vai ter ganhos na orientação, eu estou falando da orientação à mobilidade, né? Na orientação à mobilidade na fundação, porque ela, por exemplo, eu estou falando para ela, ó, cuidado que tem degrau, eu mostro o degrau 2, 3 vezes e ela não se importa, ela vai descer de qualquer forma, e a gente está trabalhando também, a criança ela não se lembra nem que tem um degrau ali, isso para mim já está claro, né? E para a mãe também, que essa criança, nesse momento, ela não vai poder andar sozinha ainda. Não está na hora dela usar bengala ainda, porque ela vai se machucar. Então, é um trabalho aí muito de observação, de entendimento, de conversa com professores, né? Desse contato mesmo. Falando, olha, está aqui, está com você aí, aqui ele age dessa forma, aí ele faz a mesma coisa. O que você pode me ajudar aí? O que você pode me ajudar aqui? O que eu posso te ajudar aí na fundação? É uma troca de ideias franca aí, viu, Cláudio? Tá bom? Tá joia, Eduardo. Agora eu vou te pedir licença que eu vou dar uma passada nas atividades. Fica à vontade, depois eu vou passar a minha, hein? Isso. Nós vamos chegar nela. Bom, pessoal, eu vou dar uma passada em todo o curso aqui com vocês, tá? Aqui na agenda de abertura, nós temos aqui os objetivos do curso, o conteúdo programático, os procedimentos metodológicos, né, os critérios de avaliação e o detalhamento sobre a distribuição dos kits. É muito importante que todos aqueles que têm estudantes com deficiência visual na escola, sejam cegos ou baixa visão, que não tenham recebido o kit, que entrem em contato com o tutor. Nós estamos fazendo toda uma relação para ver se houve algum equívoco aí na distribuição dos kits. Sendo que, eu vou esclarecer mais uma vez para vocês, se a escola é uma escola, né, da rede comum, que tem estudante com deficiência visual, essa escola vai receber 4 kits. Se é uma escola, se é uma sala de recurso que recebe estudantes de outras escolas, a sala de recurso recebe 1 kit. Se é uma escola que tem um aluno com deficiência visual e dentro da escola ainda tem a sala de recurso, então recebe 5 kits, 4 para a escola e 1 para a sala de recurso. E a escola que não tem estudante com deficiência visual não vai receber o kit ainda. Pode ser que no próximo ano a sua escola venha a ter esse estudante, você já fez o curso e a diretoria de ensino vai remanejar esses kits conforme a necessidade. Tá bom? Então, se você a sua escola tem os requisitos para receber o kit e não recebeu ou recebeu a quantidade inadequada, entre em contato com o tutor. Nós estamos fazendo todo um registro para enviar os kits que estão faltando. Só que esses kits não podem ser enviados picados. Tipo, uma hora mandou para uma escola, outra hora mandou para outra. Não, a gente tem que fazer o levantamento geral, porque é feita a solicitação, eles estão num depósito, né, em outra cidade, então tem que ir lá buscar tudo, né, tem toda uma logística para pegar esses kits, levar até a fundação e depois chegar até vocês. Na Agenda 1, a gente tinha, né, como atividade a participação de um fórum. Se você não participou desse fórum ainda, pode entrar nesse fórum, participar, tá? Porque nós tivemos alguns cursistas que tiveram dificuldade para entrar nos primeiros dias, então às vezes deixou essa atividade sem fazer, então pode fazer, tá, pessoal? A mesma forma, a primeira webconferência a gente teve, né, algumas dificuldades, então se você faltou, os tutores estão entrando em contato para ver como resolver. Aqui a gente tem o link para assistir a gravação. Clicando nesse link, você vai cair no canal do YouTube do CEPIDES, onde tem a gravação de todas as lives que a gente fez até agora. Aqui embaixo a gente tem o material, né, que foi usado durante a webconferência. E a mesma forma na Agenda 2,
Também tinha a atividade, que era aquela atividade do questionário, né? Essa atividade foi mais tranquila, a maioria fez. Quem não fez, né, também pode fazer ainda, tá bem? Ah, não, a atividade 2 era os estudos de caso. Desculpa, gente, falei errado, que eram os estudos de caso, mas também vocês fizeram bem essa atividade. Mas quem não fez ainda pode fazer. Vocês vão perder uns pontinhos lá porque fez fora do prazo, mas pode fazer ainda. E aqui sim, que é na agenda 3, que é a atividade do questionário, teve gente que fez, ele estava configurado só com uma tentativa. Então, se você fez, né, de qualquer forma, achando que ia ter outras tentativas, e ele não abriu outra tentativa, a gente colocou aqui uma tentativa extra, tá? Para quem foi mal, tá? Pode fazer aqui novamente. E a mesma forma, aqui estão os vídeos que foram usados. Aí, a agenda da semana passada, que é a agenda na qual vocês iriam usar o kit, né? Os kits estão chegando, alguns ainda não chegaram, a gente prorrogou o prazo dessa atividade. Caso seja necessário, o tutor vai prorrogar por mais uma semana, tá? Os tutores estão flexionando, né, os prazos, as formas de entrega. Quem não vai receber o kit vai poder fazer as reflexões em cima, né, do vídeo feito pelos cursistas que receberam o vídeo, tá bem? Aqui acho que era isso. Aqui a gente tem os materiais que as professoras usaram na live. E agora nós chegamos na agenda atual, né? Quem já leu, né, viu que a gente tem aqui a continuação, né, da atividade da semana passada. E temos aqui a atividade 5, né, que é as situações, problemas que envolvem os conceitos de orientação e mobilidade. Né, a gente nem ativou essa atividade aqui ainda porque o professor Eduardo vai falar agora sobre ela para vocês, tá bom? Mas a ideia é que seja uma atividade simples, tá? Vocês não vão precisar do kit, né? Então todos vão poder executar. Ok? Com você, Eduardo, pode passar aí. Você está sem som. Desculpa. Ô, gente, é assim, ó, a proposta é bem simples, né? Mas eu acho que vai ser uma coisa interessante se vocês conseguirem aplicar aí na escola de vocês. A ideia, eu só mostrei aqui, né, esse Lego aqui, porque assim que vocês tiverem esse kit, né, o Lego, né, um exemplo, né, eu não preciso ter um Lego para fazer um mapa tátil, né? Por exemplo, esse corredor aqui que eu estou apontando, ó, tem 7 salas. É o meu corredor lá. Então, o cara, quando ele sai aqui de cima da entrada da recepção, ele vem contando as salas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele chega na minha sala. Aqui no final, não dá para ver, mas tem um rebaixamento, que é aquela escada que eu estava com o Kevin lá na filmagem. Então, ele sabe que se ele sair daqui e perder a minha sala, ele tem uma escada no final. Então, ele chegando na escada, voltando à primeira sala, que é a minha. Exemplo, tá? Isso aí que quando vocês receberem o kit, vocês vão poder isso. Se você ter isso aqui na mão. Se vocês não tiverem, quiserem fazer esse mapinha antes para essa atividade que eu vou fazer, pode ser uma folha de sulfite com cola quente, pode ser uma folha de sulfite com uma caneta fazendo força ali, virando essa sulfite no avesso para sentir ali o relevo. Bem simples, se quiserem fazer o mapa. Não é obrigatório, tá? Porque o mapa seria legal assim, ó. Qual é a proposta? Você pegar um aluno seu. Se você não tiver aluno que não enxerga, um professor que não está no curso, até para entender como funcionam as situações, e orientar esse cara dentro da sua instituição ou escola. Então, vou dar um exemplo lá bem simples, tá? Saiu da sua sala, essa pessoa vendada, você vai programar um percurso antes para essa pessoa. Lógico que ela não vai ter a bengala nesse momento, né? Se não for uma criança já com bengala, então nós vamos já fazer baseando que ela não tem a bengala. Ela vai usar o dorso da mão na parede, a outra mão na frente do rosto para achar essa outra porta. Então você vai sair da porta da sua sala, você quer que ele ache a porta 4 no mesmo corredor e entre nessa sala e faça uma exploração do ambiente interno. Então você vai lá, você vai ter que andar 4 portas, faça esse mapa primeiro. Repito, se puder fazer um com Lego ou com cola quente ou com uma caneta ali para mostrar para essa pessoa já vendada como é esse esquema, para ela entender, vai ser muito legal. Vende esse colega ou esse aluno, se precisar, se for uma criança vidente que não tem aluno cego, tente fazer com um aluno ou com vários, se for o caso, e filme essa atividade aí.
Filme você fazendo essa pessoa sair do ponto A e chegar no ponto B. Entrou na sala, faça essa exploração que eu falei lá no começo do treinamento lá. Mãozinha na frente do osso lá, a outra na parede, faça o perímetro interno da sala de aula, ou do banheiro, ou do espaço da cantina, da onde vocês escolherem. Não precisa ser um percurso longo, pode ser um percurso de 10 metros, mas que essa pessoa consiga sair sozinha, depois que você fizer esse treinamento a primeira vez, que aí você leve ela nesse ponto zero e fala, agora vá sozinho para esse ponto. Essa é a proposta, tá bem simplesinha, e aí vocês vão postar esse vídeo aí na plataforma para a gente ver como ficou. Fechou? Tá joia, Eduardo, muito obrigada. Deixa eu só dar uma última olhada aqui, ver se a Patrícia mandou mais alguma coisa. Bom, aqui estão falando do kit, né, Thaís Salgado. Eu não sei se você já passou para o tutor, se passou, ele já colocou na planilha e nós vamos conversar sobre isso com o pessoal da fundação. A Rosângela falando que vai precisar de mais uma semana, tudo bem. A tutora Dênia está pedindo para falar novamente sobre as opções de realização da atividade, né? Atividade 4, é isso que eu falei. Quem não recebeu o kit ainda vai poder fazer as reflexões no fórum a partir do vídeo gravado por um colega da turma ou um outro vídeo que eu disponibilizei para os tutores de uma outra turma, e cada tutor vai organizar na sua turma. Isso, Dênia, quem não tem o kit pode fazer a reflexão em cima do vídeo do colega. Sobre o limite para postar vídeo no fórum. Realmente, a gente tem um limite e vocês não vão conseguir postar vídeos muito grandes, né? Então, nós temos ali um tutorialzinho, né, de como colocar vídeo no YouTube. Parece uma coisa muito complicada, né, para mim mesma. Primeira vez que eu tive que fazer isso, falei, poxa vida, eu vou ter que me tornar uma youtuber agora. Mas não, é um tutorial muito simples e a gente tem uma opção lá de não listado, que só quem tem o link, exatamente o link, é que vê aquele vídeo, né? Então, tome cuidado, gente, se você não tem, né, a seção de direito, né, de uso da imagem das crianças, então tome esse cuidado de colocar lá não listado, né? Porque aí só quem está no curso que vai conseguir ver, tá? Porque a gente não... Por exemplo, esse vídeo, né, de uma outra turma, são 2 vídeos, um sobre alfabetização e um sobre matemática, que eu disponibilizei, da turma da tutora Maria Inês. As cursistas têm, né, o termo, né, de uso da imagem das crianças, está tudo direitinho. Até tinha 2 crianças que elas não tinham o termo, aí elas editaram o vídeo, tiraram aquela parte daquelas crianças, então, porque a gente ia passar para outras turmas, tá? Mas se é só para dentro da turma de vocês, é só vocês colocarem como não listado, né, lá dentro do YouTube, que não vai vazar mais. Deixa eu ver mais alguma coisa. O Cleiton falando sobre a greve de São Paulo. É a mesma história, Cleiton. Mesmo que você tenha o kit, mas sua escola está em greve ou você está em greve, faça a reflexão em cima do vídeo dos colegas, tá? Sobre o tamanho, já falei. Agora a Cristiane é sobre a sua atividade, Eduardo. Então, primeiro fazemos o mapa, depois a criança entra no espaço que foi mostrado no mapa. Isso mesmo, né, Eduardo? Ela vai tentar se orientar a partir do seu mapa. Isso. Pode realizar com adultos, sim, gente, com colega que não esteja fazendo o curso, né, porque não teve toda essa noção que o professor Eduardo está passando aqui hoje. A Joyce perguntou, pode só descrever a vivência? Se você tiver dificuldade para filmar, tudo bem, Joyce, não tem problema. A Edneia perguntando, eu apresento o trajeto através da placa de Lego, depois coloco o estudante na prática. Isso mesmo, se você já está com o Lego em mãos, isso mesmo.
A Aline Barros, como realizar atividades se os responsáveis não estão levando essas crianças para o ensino presencial, optaram pelo ensino remoto? Pega o amigo. Pega o amigo, gente. Aqui nós, assim, é importante, vocês vão, a gente tá aqui, né, abrindo todas as possibilidades para que, enfim, nós estamos tendo esse momento, né, desse curso, temos esse material maravilhoso, temos esses profissionais da Fundação Dorina, da Unesp, que estão vindo fazer essas lives com vocês. Então, não vamos perder a oportunidade, tá? As atividades nós estamos flexionando, né, o máximo possível, né? Mas nós temos que cumpri-las, porque nós fizemos um plano de trabalho, né, com as prefeituras, e esses conteúdos foram ditos, né, que seriam trabalhados. Então, nós vamos trabalhar tudo que foi proposto, tá? Vamos flexionar, vamos fazer tudo que for necessário, mas nós vamos chegar lá. Já estamos na metade do curso, tá? Se vem em casa, pega a sogra, faz com a sogra, derruba na escada, não tem problema nenhum. Só no filme que vai dar novidade depois, né? É isso aí. Bom, Eduardo, já deu nossa hora. Muito obrigado, tá, pela sua participação, tá? Foram esclarecimentos, assim, muito enriquecedores, tá? Serviu muito para mim, acredito que para os cursistas também. Uma honra, estou muito feliz, foi uma honra, tá? E estou à disposição na Fundação Dorina. Tá, joia, obrigada.